Galera, hoje a gente vai trocar uma ideia com o senhor Reginaldo Ferreira da Costa. Porra, cara, esse cara entende tudo de palco, tudo de som, tudo de instrumento. Saca, cara? Não é à toa que ele que só anda com os caras fodas aí do mainstream. E fora tudo isso, o cara é muito gente boa, cara. Eu tenho certeza absoluta, o Regis, que assim, se não fosse esse cara legal que você é, essa humildade, tudo que você tinha, cara, com certeza você não teria chego onde chegou e onde está até hoje, velho. Tá? Então, assim, mais uma vez, Valeu. obrigado. Mais uma vez, obrigado aí por você estar compartilhando aí esse tempinho com a gente, beleza? Vamos mandar pau então, velho? Vamos lá. Olha só. Então, eu quero começar primeiro, velho. Como que a música entrou aí na tua vida, cara? Como que as coisas aconteceram, né, cara? Qual que é a sua lembrança aí de mais remota musical e depois já cair logo lá para aquela efervescência dos anos 80, cara? Conta pra gente aí. Então, cara, a música, outro dia eu estava recapitulando isso na minha vida, assim, que eu desde que sou molequinho eu gosto de música, e eu acho que a influência maior que eu tive foi meu avô. Meu avô se chamava Antônio Forró, então Antônio ele Forró? fazia bailes na casa dele, ele, lá em Duque de Caxias, ele era bem famoso, assim, ele quando se mudou para lá, eu não sei exatamente, ele era mineiro, veio de Minas Gerais, a minha avó era do Nordeste, de Recife, e eles foram para Duque de Caxias, e ele fazia bailes na casa dele, bailes de forró. Então meu avô tinha muitos discos, assim, eu lembro de um molequinho, eu ia para casa do meu avô com aquelas vitrolas de válvula, e ficava ouvindo os discos do meu avô. Eu era o neto que... Show. Inclusive esses discos estão comigo até hoje. Olha que legal. E eu ouvia de tudo, assim. Meu avô tinha uma coleção, ele chamava as 14 mais, que era tipo uma coletânea que tinha na época em LP, e tinha todo mundo da época, Roberto Carlos, e tudo, muita coisa. Eu ouvia muita coisa do meu avô. Clara Nunes, Roberto Carlos, ouvia Ataúfo Alves. Então era Só a uma mistura nata. danada. E ele gostava de tudo isso, forró, Luiz Gonzaga. Então, desde pequeno, a música sempre me atraiu. Eu ouvia, ficava ouvindo, eu ia lá de tarde, botava os discos, ficava descobrindo aquelas músicas lá que meu avô gostava. E quando minha mãe fala que eu fazia uns disquinhos de papel, assim, e imitava uma vitrola e ficava rodando o disquinho e cantando com o disquinho. Olha que Então, legal, sempre velho. foi, assim, a música desde sempre me chamou a atenção. Que E show, aí, cara. e aí eu comecei a... Teve aquela época do rock, eu via tudo mesmo de música. E quando pintou as bandas nos anos 80, eu estava fazendo eletrônica, estava estudando eletrônica, no segundo grau, né? E um amigo me trouxe vários discos de rock e a gente começou a ouvir. Naquela época era muita coisa que estava surgindo, né? RPM, Blitz. Eu era muito fã O da auge do Blitz, foi rock, a né? primeira banda assim, que me chamou a atenção. A Blitz estourou naquela época, né? Passava na televisão, era uma parada muito grande já, a Blitz, né? E começaram essas bandas todas. E foi o boom do rock, e ouvia tudo ao mesmo tempo. E descobrindo o rock e querendo aprender a tocar violão. E foi assim, sempre teve música na minha vida. Como que era os anos 80, Regis? Porque assim, velho, eu costumo falar assim para meus amigos, para a galera, assim, cara, eu queria tanto ter nascido naquela época. Ou então na época do Woodstock, eu queria fazer parte daquele ambiente, aquela coisa que é único. E assim, hoje, cara, assim, eu tenho pena, assim, entre aspas, pena porque tem muita coisa, a obra fica, e tem muita, lógico, tem muita banda boa ainda hoje. Mas não era como antes, né, cara? Os anos 80, velho. Eu quero que você fale pra mim. Porque, assim, Cara, você pegou os anos 80, é o auge da sua adolescência, né, velho? Como que era exatamente. aquela coisa? Como que era comparado a hoje? Eu quero que você faça uma comparação, velho. Daquela época e como que era hoje. Na verdade, eu acho que mudam os formatos, né? Assim, na época dos anos 80 não era como era nos anos 70 também. As bandas dos anos 70 foram mágicas também, né? Sim. É, então, nos anos 80, essa coisa da música e do rock serviu para mim como uma socialização, porque eu sempre fui muito tímido, na escola eu era bem
tímido, quase não tinha muitos amigos, estudava bastante, era meio CDF, sabe? Ficava aquele de óculosinho, magrinho. E o rock e a música em si me fez expandir isso, assim, ficar menos tímido. Eu continuo tímido, mas agora um pouco menos. E assim, os amigos trazendo, a gente ouvindo disco, era uma coisa realmente mágica. Assim, pô, lançou o disco novo da Legião, todo mundo ouvia o disco. Chegava alguém com um disco e olhava o encarte, botava, vamos todo mundo ouvir, assim, cada disco que lançava naquela época era essa emoção, assim, que fulano já comprou o disco do RPM, vamos lá ouvir. Que legal, velho. E começar essa coisa de banda, querer tocar por causa desses caras, assim, eu comecei a estudar violão por causa disso. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a tocar um instrumento, sempre gostei de música. E fui fazer aula de violão na igreja católica, que era onde tinha um cursinho de violão. Comecei lá aprender música. Ali e depois falei, tem que fazer uma banda. Aí começa a procurar as pessoas que tocam. Tem fulano que toca bateria lá no outro bairro, vamos lá. Aí começou também um movimento de bandas lá em Duque de Caxias, assim, autorais, legal pra caramba. Por influência dessas bandas que a gente ouvia e gostava, a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido também. Vamos pegar essas bandas de exemplo e vamos começar a fazer nossas próprias bandas. Até pelo discurso que as bandas tinham, você pode fazer. E foi uma época realmente mágica, cara, de ver lançando os discos das bandas internacionais também, U2, The Cure, e você ouvindo aquilo, e o videoclipe chegando, a MTV chegando no Brasil, e você maravilhado com aquilo tudo, e fazendo festas, fazendo eventos. Eu sempre fiz festas e eventos, sempre gostei de reunir gente, de organizar. Eu estudava muita coisa, tipo assim, eu gostava de eletrônica, mas eu gostava de eletrônica porque eu queria entender como funcionava, assim, a minha curiosidade é como é que a imagem chega na televisão. Aí eu falei, vou fazer eletrônica porque eu quero aprender como que isso tudo funciona. E aí eu lia muita revista, Som 3, na época tinha uma revista chamada Som 3, que era e lia sobre mesa de som, sobre microfone, E foi assim que foi a minha entrada nessa parte técnica. Musical, da eletrônica, e organizar eventos. Aí eu entrei numa de, cara, a gente tem que fazer uma cena aqui em Caxias, vamos fazer evento. E a gente foi num bar e chegou pro cara e falou, cara, deixa a gente fazer um evento de rock aqui em Caxias tem muitas bandas. Aí o cara deu uma segunda-feira pra gente fazer, eu e um amigo meu, Marcos Serpa, que já era da minha banda. E a gente começou a fazer esse evento. E eu era o operador de som, operador de luz, nós éramos, né? DJ, operador de som, operador de luz. Então a gente foi aprendendo tudo isso na prática, né? Amplificador, a fazer ligação, consertar alto-falante, fazer as ligações, aprender sobre os amplificadores, como que era a ligação, tipo de ligação, tudo isso. Tudo que vocês fazem hoje, que precisa fazer Exatamente. somente aqueles problemas, dá aqueles pepinos, você já sabe o que tem que fazer, né? Pra isso. Aí um amigo meu, na época, que me apresentou a Legião, Flávio, ele já estava bem antenado com as bandas, ele sempre levava um disco ou outro, levou o primeiro disco da Legião, eu falei, cara, essa banda aqui é muito boa, você tem que ouvir e tal. E eu ouvia, mas naquela época o contexto, eram muitas bandas, muitas bandas legais pra caramba, a gente ficava ouvindo aquilo. Na Legião, o que me chamou a atenção mesmo foi quando comecei a ver as reportagens sobre o Renato, as matérias, as entrevistas que ele dava. Eu falei, cara, ele falava cada coisa legal, me incentivando. Você consegue fazer, corre atrás, que você consegue, tal. Ouvindo aquele Chá das 5. E foi a partir do disco 2 que eu fiquei mais apaixonado por Legião. Assim. Quando eu ouvi o 2, eu tomei um choque. Falei, cara, no primeiro disco, a música que me chamou muita atenção foi Por Enquanto. Eu gostava daquela estética, Por Enquanto, aquela melancolia. Eu gostava mais dessa parte melancólica das músicas, assim, as bandas melancólicas. The Cure, Joy Division, Sisters of Mercy, era o meu universo que tem essa melancolia, os caras usam muito esse elemento. Era assim, a minha banda era influenciada totalmente por essas bandas. Me fala, Regis, a gente vai falar das bandas, ok? Eu quero saber tudo, cara, sobre as suas bandas, essa parada toda. Mas eu quero primeiro, a gente já começou a falar um pouquinho de Legião, né, cara?
Mas eu quero que você me fale qual que foi cara, o primeiro sentimento seu quando você ouviu Legião. Primeira música. Você lembra qual que foi a primeira música que você chegou a ouvir da Então, Legião naquela ou época, não? Será foi a primeira música que Foi a estourou, primeira assim, todo que mundo ouvindo estourou, que foi Será. de trabalho Já, deles já também. vi o Renato com a estética diferente. Mas a música que me... Então, no primeiro disco, por enquanto, foi a música que me chamou mais atenção. Mas a música que foi assim, que eu falei, caraca, essa banda aí é muito diferenciada. Foi quando eu ouvi Andréa Doria. Andréa Doria foi a minha música que, quando eu ouvi, eu falei, caraca, aquela coisa adolescente, com aquelas questões e solidão. E quando aquela letra caiu assim, como uma bomba na minha cabeça, eu falei, caraca, aquela frase. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Cara, Falei, essa é caraca, essa matadora. frase é muito chocante. Aí eu falei, cara, que isso? Aí comecei a colecionar tudo da Legião, vi que o Renato falava. Era ele tinha um discurso muito direto, né, assim, poético também, e aquilo me fascinou muito. Comecei a guardar recortes de jornais que eu tenho até hoje, né, mês passado, uns 2 meses atrás, o Alexandre Sermude foi lá em casa e a gente começou a recortar os jornais, que eu tinha jornais de 88, ainda estavam inteiros, assim, Correio Caraca, Brasiliense, velho. o Globo, vários jornais, e a gente começou a recortar para eu jogar um monte de coisa fora que estava lá amarelando lá em casa. A gente recortou as coisas que tinham da Legião e jogou o resto do jornal fora. Querido, eu a queria já minha... que você... Desculpa, pode Não, falar. pode falar. Eu ia Pode falar falar, por como favor, foi. por favor. Então, como eu assim, estudava eletrônica, já gostava de música, tinha banda e tal, e eu tinha me formado, eu me formei em eletrônica acho que 86, 87, mais ou menos esse ano, e logo depois que eu terminei o segundo grau, eu já fui contratado por uma empresa chamada, como é que era? Teleconsult. Na verdade, onde era o Carioca Shopping. E era uma firma que fazia expansão telefônica. Então, assim quando a gente estava lá na escola, eles fizeram, tem inscrição para uma firma que tá contratando gente nova e estão procurando as escolas de eletrônica. E eu fiz essa prova e passei para essa firma e fui morar no Rio Grande do Sul. Fiquei 3 meses no Rio Grande do Sul. Era uma firma de expansão telefônica. Eu era um testador. Os caras iam antes, instalavam as expansões, que antes os telefones fixos, quando iam instalar mais linhas na cidade, eles iam lá, instalavam esse equipamento, que fazia ampliação do número de linhas, e eu ia testar, fazer o teste se esses circuitos estavam funcionando. E fiquei 3 meses morando no Sul e também ouvindo muita música lá. Só tinha um radinho de pilha, eu morava no quartinho, tinha um radinho de pilha e ficava ouvindo até uma rádio lá em Ipanema. E depois eu voltei e não queria mais viajar, fiquei muito longe da família, era muito novo na época, não estava acostumado a viajar, ficar longe, minha mãe ficou desesperada também. Imagino. Aí eu resolvi pedir demissão. Acabei sendo contratado para outra firma, e nisso tudo nessa transição de formando banda e já conhecendo a galera. E um belo dia, e já ouvindo essa coisa do discurso do Renato, ouvindo o Chá das 5, ele falando, se você quer, você consegue. Nunca deixe que as pessoas digam que o seu sonho é babaquice, corre atrás do seu sonho. E eu já estava nesse universo, já fazia eventos, já sabia operar mesa de som, já tinha banda, então tocava violão, tocava contrabaixo. E um belo dia eu abro o jornal Globo, e tinha uma matéria falando sobre holds. E nessa matéria tinha os holds do Paralamas, da Legião, tinha Fred, que era hold da Legião, tinha Cristiano, provavelmente tinha o Pedro Ribeiro lá também. E essa galera, assim, falando dessa profissão de hold. E eu olhei aquilo e falei, caraca, bicho, é isso que eu quero ser. Eu falei, eu vou ter que trabalhar com isso. E ainda falei Achou o caminho. Falei, isso aí é o trabalho perfeito para eu ficar perto da Legião Urbana. Eu vou ser hold da Legião Tudo a ver Urbana. com você, né, velho? Tudo a ver com o que você estudou e tudo a ver com o que você gosta, né, velho? Naquela época eu já tinha feito o fã-clube da Legião Urbana, eu tive um fã-clube da Legião. E quando eu vi essa matéria, eu falei, eu vou ser hold da Legião. Eu falei, o Renato está dizendo que você pode o que você quiser. Cara, Então, palavras proféticas. Aí eu olhei aquela matéria e falei, cara, isso aí é sensacional, eu vou viajar com a banda,
eu vou poder assistir todos os ensaios. Imagina, eu num ensaio da Legião, eu ficava imaginando aquilo. Viver ali com os caras, né, meu? E aí eu falei, mas como que eu vou conseguir isso? Eu não tenho a menor ideia de como que vai ser. Bom, enfim, fiquei com essa ideia na cabeça e aí, um belo dia, eu toco o telefone na minha casa e era o Alexandre Sermude. Na época, isso já era 92. Era o lançamento do disco 5 da Legião. O Dado tinha feito um selo em uma loja lá no Leblon e ia ter a inauguração dessa loja e justamente tinha lançado o disco 5. Foi na época que o Dado fez a Rocket. E o Alexandre já era um cara mais descolado, ele já entrava em contato com todo mundo, ia na casa do Dado, batia na porta do Dado sem ser convidado, descobria onde era o endereço e ia lá. E em uma dessas idas dele, ele foi na casa do Dado e o Dado falou para ele subir, ele chegou lá e a Fernanda recebeu ele e ele conversando, o Alexandre sempre foi muito desenrolado. E a Fernanda falou, olha, amanhã tem a inauguração da Rocket, você está afim de ir lá? Eu te dou um convite para você ir. Ele ganhou 2 convites para a inauguração da Rocket. E ele me ligou, ele falou, Reginaldo, amanhã vai ter a festa de inauguração da Rocket, só para convidados, e eu ganhei 2 convites e não tem ninguém para ir comigo não, você está afim de ir? Eu falei, demorou, vamos lá. Imagina. E, de repente o pessoal da Legião vai estar lá. E a gente ficava, caraca. Aí chegamos lá, aquela festa, só gente conhecida e a gente lá de meio... Não era penetra porque a gente tinha convite, mas assim, fora do meio, né? Sim. Tinha jornalistas, tinha os amigos do pessoal da banda, amigo do Bonfá, amigo do Dado. E a gente lá, daqui a pouco, o Dado falou, o Renato falou que vai aparecer aí. Aí apareceu, foi o Renato, foi o Bonfá. Cara, foi um negócio... O Bonfá não lembro se foi. O Renato, eu tenho certeza que foi. Acho que o Bonfá foi também. E aí, bom, enfim, aí foi quando eu tive, apesar de ter fã-clube, tudo, a gente já tinha seguido a turnê do Quatro Estações, e sempre ia na passagem de som, que o empresário sempre dava convite para os fã-clubes irem assistirem a passagem de som, mas eu sempre ficava meio de longe, assim, a parada do fã-clube era mais de corresponder com as pessoas, assim, não tinha tanto contato com a banda, tinha contato com a gravadora, que dava material para a gente... fazer divulgação, o empresário também tinha contato, às vezes, os shows principalmente que ele dava convite. E, enfim, aí nessa inauguração da Rocket foi quando eu tive um contato maior com o Dado. E um certo momento, eu não me lembro se foi nesse dia exatamente ou quando eu voltei, depois eu falei, porque nessa época eu já fazia camisetas da Legião, na época da turnê do Quatro Estações, eu aprendi a fazer serigrafia com um amigo meu e fazia camisetas da Legião para vender nos shows, para conseguir acompanhar a turnê. Com esse dinheiro das camisetas, eu comprava ingresso ou comprava passagem para ir com o pessoal do fã-clube. Todo mundo, a gente... Enfim. E aí eu falei, vou oferecer as camisetas pro Dado para botar na loja dele. Eu falei, Dado, eu faço as camisetas, eu estava com uma, posso trazer para colocar aqui na Rocket? Ele, lógico, traz aí as camisetas, vamos botar aqui para vender. Aí, minhas camisetas vendiam lá na Rocket. E numa dessas conversas com o Dado, eu falei, Dado, eu vi uma matéria no jornal sobre holds e, cara, eu acho que eu posso fazer isso daí, assim, eu tenho uma vontade de trabalhar e eu queria ser hold. Aí ele, mas você já trabalhou de hold? Eu falei, não, cara, mas eu tenho banda, eu organizo um evento lá em Duque de Caxias, num bar, eu faço evento com bandas autorais, eu que monto o palco, eu que ligo os microfones, eu opero o som. Eu falei, eu acho que pelo que eu li na matéria, eu consigo fazer isso daí, cara. Aí ele falou assim, o meu hold tá indo embora. Ele quer voltar para Brasília e então vou falar com o Rafael para você fazer um teste. Eu falei, demorou. Eu falei, cara, aí a chance se abriu. Eu falei, na hora certa, aí eu falei, cara, vamos lá. E depois eu fui pra casa feliz. Eu falei, cara, não vou perder essa chance nem a pau. Não dormiu, né, cara? Não dormiu mais, né, velho? Comecei a estudar mais ainda. Eu comecei a pegar revistas, estudar tudo. E aí, nessa época, ele falou assim pra mim, a gente vai ensaiar pra turnê, a gente vai gravar um acústico na MTV.
E a gente vai começar a ensaiar para esse acústico e o Hold ainda vai estar nesse projeto, mas é o último trabalho dele que ele quer ir embora. E então eu vou falar com o Rafael para chamar você, assim que a gente começar a ensaiar para a turnê do 5. Eu falei, beleza. Aí toda vez que eu ia levar a camiseta, eu falei, e aí, Dado, alguma notícia? Eu falei, não, calma, ainda vai demorar, a gente tal. Aí teve a gravação do acústico, eu fui na gravação do acústico, ganhei convite para assistir, eu, Alexandre, uma galera de fã-clube. E um belo dia, assim, passou uns 3 meses, 4, acho. Um belo dia eu toco o telefone lá em casa e era o Rafael Borges, empresário da Legião, falou, vem aqui no escritório que eu quero conversar com você. E eu achei que era alguma coisa do fã-clube também, que ele sempre me dava material, fazia... Aí eu falei, o que, Rafael? Alguma coisa do fã-clube, gravador? Ele, não, é que o Dado pediu para eu chamar você aqui para conversar, que ele quer fazer uma experiência com você no estúdio, a gente vai começar os ensaios. Aí eu, caraca, fui eu lá no escritório do Rafael para conversar com ele. Chegando lá, ele falou, o Dado quer que você faça uma experiência, e a gente vai, tal dia vai começar os ensaios, era até nos estúdios da EMI, os ensaios eram nos estúdios da EMI. Aparece lá tal dia pra gente chegar pra montar as coisas e tal. E aí, cara, eu fui, cara, era assim, eu nem acreditava, né? Eu imagino, velho. Eu falei, cara, isso aqui é um sonho, né? Puta beleza, que pariu. Aí fui lá e eu falei, cara, eu vou me dedicar o máximo que eu puder, assim. E a sorte é que eu peguei, assim, naquela época já tinha uma galera mega profissional, né, cara, assim, era tudo top. Imagina, a Legião já estava estourada e só tinha profissional top. Eu fui trabalhar com o Franklin Garrido, que era um engenheiro de som responsável lá, e João Damasceno era o técnico de monitor. Tinha os holds, que o Cássio, que era o hold do Dado, ainda ficou um primeiro período para passar as coisas. E eu comecei a aprender as coisas, fiquei ligado em tudo, assim, primeiro eu tenho que plugar assim para não fazer barulho, na DI, né? Me explicava o que era equipamento. Eu já conhecia basicamente tudo, porque de tanto eu ler, eu já conhecia esse equipamento. Mas comecei a aprender profissionalmente como era tudo que tinha que fazer. A minha sorte é que a Legião tinha uma estrutura tão grande que os ensaios eram como se fossem os shows. Então lá tinha monitor de palco, era tudo microfonado, bateria microfonada, tudo plugado direitinho, e eles gravavam os ensaios. Então a gente começou com aquela estrutura toda de show ali no palco. A estrutura que teria no palco do show tinha lá no ensaio. Então foi assim, uma grande vantagem para mim, que eu comecei a entender exatamente como seria, na hora da troca, como tem que fazer, despluga onde primeiro, faz assim, né? E aprendendo com os holds que me ensinavam também tudo. E, assim, a princípio eu entrei para ser hold do Dado, mas, assim, no ensaio, acabou que eu ia fazendo outras coisas, porque só tinham 2 holds no ensaio. Tinha um hold de bateria, eram 2 holds para fazer tudo. Tinha um menino que cuidava da bateria, montava a bateria do Bonfá e tal. E eu acabava montando o resto das coisas, teclado do Renato. Na época o Renato não estava tocando mais teclado. Tinha um tecladista chamado Marquinhos, quando eu fui a primeira vez, tinha um tecladista chamado Marquinhos, que o Mu estava saindo, indicou esse Marquinhos. E logo depois entrou o Trilha. Então, assim, aí eu fiquei tomando conta disso. O violão do Renato, era eu que afinava e botava, deixava lá pronto. Embora ele não estivesse tocando também, mas ele deixava sempre o violão lá, de uma hora ou outra ele pegava o violão. Enfim, aí passei por esse treinamento. Tinha épocas que às vezes o outro hold não ia e eu acabava montando tudo, montava bateria, e eu era o aprendiz da história, assim, né? E o Rafael ficava mais no escritório e ligava e tal. E eu fazendo treinamento intensivo, porque os caras não perdendo nenhum detalhe. Eu falei, cara, eu não vou perder essa chance de jeito nenhum, vou aprender o máximo que eu puder aqui. Claro. E eu sempre fui Caxias também, eu chegava tipo 2 horas antes do horário marcado, aí entrava no estúdio, já ligava tudo. E eu ligava e desligava tudo todo dia, porque eu queria fazer daquilo um treinamento para mim das ligações, como que eram, aprender como que era a ligação. E procurava sempre entender como funcionava também. Não ficava só, eu ligo esse aqui no in, aquele no out e pronto lá. Não.
Porque se falhasse alguma coisa, eu tinha que saber por onde procurar o defeito, né? Falei assim, parou o pedal tal, e saber como que eliminava. E foi um treinamento, sim, muito maneiro, porque eu tive esses profissionais também que me deram toda a dica. Todo dia falava, isso aqui, assim, no show pode acontecer isso, então você tem que fazer isso, aquilo. E foi realmente um intensivo. Explicou ali para você todo o caminho todo, né, cara? E isso foi, cara, excelente. Aí Ó, foi assim que eu comecei a trabalhar. Sim, você tá indo assim, mas tem muita coisa que eu vou voltar ali ainda, hein, cara? Você tá indo lá na frente e tal, tá, mas eu vou, calma, para lá que eu vou voltar, hein, cara? Primeiramente, agradecer a todo mundo que tá aí. Tem uma galera, Regis, porra, cara, tá muito boa isso aqui, ó. Felipe, Alcina passou aqui. Eu vi uma live, eu acho que, se não me engano, foi a Alcina que fez uma live com o Ailton, não foi, cara? Isso. Cara, várias histórias malucas também, cara. Uma galera legal aqui, velho. Vamos falar um oi para esse pessoal aqui, cara. Quem mais tá aqui? Meu Vivi. Ó, até a minha mulher tá aqui, cara. Ó, ela mandou um coraçãozinho aqui. Robson. Olha só, ô queridão, mas eu quero fazer o seguinte, cara. Lá em 88, cara, aquele show, aquela bomba, aquele show de Brasília, você tava na meio daquilo, né, cara? Eu queria que você contasse. E assim, pelo que eu soube também, a gente vai sair esse show tem uma ligação com o fã-clube também, né? Como você montou o fã-clube, não tem isso? Queria que você me falasse primeiro como que foi o show, a sua visão de tudo que rolou ali, saca? E como que chegou isso a você fazer o seu fã-clube ali também, cara. Como é que foi? Então, nessa época que eu conheci o 2 da Legião, que eu fiquei fascinado, assim, comecei a colecionar coisas da Legião e falar, pô, essa banda é realmente diferenciada para mim, eu gostei do discurso, gostei do... E aí eu falei, cara, quando tiver uma turnê da Legião, eu tenho que ir. Isso já, assim, já tinha feito a turnê do 1 e do 2, mas até então eu não tinha visto nenhum show da Legião. Tinha visto Perdidos na Noite, que foi gravado no Circo Voador. Eu tentei ir pegar convite para assistir, mas não conseguia na época. Que era a Legião, já tinha feito a turnê do 2, mas eu não tinha, assim, ainda não era o Faustão que apresentava, não era isso? Hã? Era o Faustão que apresentava esse programa. Né? E eu ficava até de madrugada para ver esses programas, assim, alguns eram até ao vivo. Enfim, aí quando eu falei, cara, eu tenho que ficar ligado, quando tiver uma turnê da Legião, eu tenho que ir nessa turnê. Eu não posso, eu tenho que assistir um show da Legião ao vivo. E aí eu tava ouvindo a Transamérica na época e eles anunciaram, a Legião Banda vai sair em turnê do Que País é Esse? Tinha lançado Que País é Esse e eles resolveram fazer a turnê. Falei, aí anunciou as datas, tal dia em Brasília, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu falei, caraca, show da Legião em Brasília, pô. Perfeito, o primeiro show da Legião que eu tenho que ver é em Brasília. E aí tinha uns amigos, o Julinho, um amigo meu, o Kleber, eu falei com eles, cara, vai ter show da Legião em Brasília, eles eram fãs da Legião também. Falei, cara, vamos, eu quero ir nesse show, vocês estão a fim de ir? Eles falaram, pô, vambora, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, não faço a menor ideia. Aí vamos, volta, a gente tem que ir no show, o primeiro show da Legião em Brasília vai ser histórico, né? Com certeza. Primeiro show. E a Legião estava voltando lá depois de muito tempo também, né? Na turnê do 2 eles fizeram um show lá, acho que teve na Sala Vila Lobos, um show famoso até das gravações. Uhum. E aí, na época, existia uma revista chamada Roll. Não sei se você já ouviu falar dessa revista. Tinha a revista Bis e tinha a revista Roll, que era tipo uma concorrente menor da Bis. Mesmo e onde essas revistas as pessoas divulgavam os fã-clubes. Só que não tinha curiosamente, não existia nenhum fã-clube da Legião em Brasília. Eu procurei nessa revista e não achei um fã-clube da Legião em Brasília. Mas eu achei um fã-clube do The Smiths. Aí eu falei, pô, cara, quem gosta de Smiths gosta de Legião. Eu vou mandar uma carta para esse cara e falar para ele, explicar que eu quero ir no show da Legião. Escrevi uma carta, botei no correio para esse camarada e falei, cara, é o seguinte, eu quero ir no show da Legião, mas eu não tô com medo de não ter ingresso. Eu queria saber se você pode comprar um ingresso para mim. Eu te pago quando chegar. E naquela época não tinha essa coisa de depositar dinheiro para outra conta, não tinha internet, não tinha nada, tinha carta no correio. Aí eu
Mandei, esse rapaz se chamava Juliano. Ele com o irmão dele tinha um fã-clube. Não, era só ele que tinha um fã-clube. E aí eu mandei a carta e ele me respondeu. E deixei um número de telefone da minha tia, que morava do lado da minha casa. Eu não tinha telefone em casa ainda. E falei para ele, pô, se você puder fazer contato, se tiver telefone. Aí ele me ligou e falou, cara, eu posso comprar para você o ingresso, pode vir, você e seus 2 amigos e tal. E a gente foi, eu, o Julinho e o Kleber, fomos para Brasília assistir o primeiro show da Legião, nosso primeiro show da Legião. Chegou lá, esse Juliano recebeu a gente, foi ele, a mãe dele, o padrasto dele, o irmão, receberam a gente em Brasília, na rodoviária, 18 horas de ônibus. E ele perguntou, vocês vão ficar onde? Eu falei, a gente vai ficar em lugar nenhum. A gente chegou um dia antes do show, acho que a gente vai, sei lá, procurar uma pousada, alguma coisa aqui para dormir. Amanhã a gente faz o show e depois a gente vai embora no dia seguinte do show. Ele, não, vamos ficar lá em casa, que pô, vocês são fã da Legião também, então aqui é fã da Legião, todo mundo é unido, não sei o quê. Eu falei, cara, mas somos 3, né? Vai incomodar. Não, minha mãe me esquenta, vamos lá. E fomos para casa dele. E lá foi legal que em Brasília rolava essas coisas das fitas da Legião, sabe? Aquela primeira fita do Trovador Solitário. Sim, Salvador. Rolava lá em Brasília entre eles essas gravações do Aborto Elétrico e da Legião. E lá ele me deu umas fitas dessas do Aborto Elétrico, me botou para eu ouvir e falou, isso aqui pouca gente tem, eu vou fazer uma cópia para vocês, que vocês vieram do Rio de Janeiro para assistir o show. Cara, a gente ficou maravilhado com aquilo tudo, né? Falei, cara, e ouvindo aquelas coisas, raridades, eu falei, cara, que maneiro. Enfim, mas aí ele falou assim pra gente, pô, cara, esse show da Legião vai ser o maior acontecimento da cidade, tá maior buchicho, mas vocês têm que ir junto com a gente, porque fica junto com a gente, que aqui tem negócio de gangue, tem a galera da quadra não sei o que contra a galera da quadra, então não pode se misturar muito, que sai confusão, sai briga. Caraca, eu já era medroso pra caramba, cagão. Eu falei, caraca, vai, mas tudo bem, vamos lá. A gente foi com ele pro show. Cara, era um clima lá em cima, assim, o show tava tenso mesmo, assim, o Renato, um discurso afiado, né? E começou a ficar um clima meio tenso, assim, as pessoas, eles faziam umas pirâmides, assim, que iam subindo um em cima do outro, chegavam lá em cima, eles abriam, o cara lá de cima caía, eu falei, caraca, que loucura, cara. Que loucura, velho. E a galera, aquelas grades eram muito frágeis, ninguém empurrando, quem empurra a porra do show, a grade caía. E o Renato começando a ficar nervoso, ninguém pegava a bombinha, atacava no palco. O Renato começou a xingar. Que isso, viado? A gente não veio aqui pra vocês ficarem tacando bombinha. Eu sei que. Cara, eu sei que assim, teve mais ou menos 1 hora e pouca de show. E acabou o show e não teve bis. Renato fez vários discursos falando dos anjinhos que vieram, que Deus mandou uns anjinhos para a Terra, aí um anjinho foi designado para vir ao Brasil, e o anjinho falava, Brasil não. Enfim, várias confusões no meio do público, segurança batendo, o Renato brigando com segurança. Cara, foi tenso, mas era, para mim, assistir um show da Legião era... E pelas fitas que a gente tinha da Legião, eu já sabia que o show da Legião não era uma coisa comum, né? O Renato tinha época que ele parava, dava esporro em todo mundo, o discurso dele era assim mesmo, né? Era sempre um acontecimento. Mas, quando não teve o bis, cara, todo mundo começou a tacar coisas no palco, foi uma confusão do caramba, que o Renato saiu e não voltou pro bis. E porque ele já estava tacando bombinha, tacando coisa no palco, derrubando coisa dentro, em cima do palco. O cara invadiu o palco e agarrou ele. Foi um show tenso. Enfim, não teve bis no show. E começou aquele clima de ninguém sabia se ia voltar, se não ia voltar. E só tinha uma porta de saída que estava aberta nesse momento. E todo mundo esperando para ver, começou a gritaria para voltar o show, e não tinha condições de voltar, porque ninguém já tinha atacado coisas, tinha derrubado instrumentos no palco, os rolos já tinham entrado para catar as coisas, então não ia ter bis de jeito nenhum. Mas aí a galera começou a ficar revoltada e começaram a atacar fogo nas faixas que estavam assim na arquibancada. E a gente olhando aquilo e falou, cara, vai dar merda isso daqui, cara. A galera ficou... o clima estava pesadíssimo e eu falei, ferrou.
e começou a todo mundo querer sair no mesmo portão, em um tumulto. Eu falei, cara, aí a gente virou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pular a arquibancada, era bem alto assim, a gente estava no gramado, tipo, vamos pular e ficar na arquibancada, porque isso vai dar merda. Muita confusão, todo mundo saindo ao mesmo tempo, neguinho sendo pisoteado, e eu falei, cara, não vamos sair desse tumulto. E a gente resolveu fazer isso, a gente se ajudou, foi pulando, e ficamos lá na arquibancada, esperando acabar o tumulto. E neguinho tacando fogo nas faixas, e foi um caos, cara, foi uma coisa, deu medo, bastante medo. E aí a gente ficou lá, tipo, quase uma hora lá dentro. Quando a coisa esvaziou, a gente resolveu sair. Chegou lá fora, cara, tava uma destruição, ônibus quebrado, tinha cavalaria, e maior confusão, mas já estava mais disperso, assim, a gente viu os estragos, assim, né? E a gente teve que ir embora a pé. Esse meu amigo morava na quadra norte. Aí a gente foi a pé. Ele demorou quase uma hora para chegar na casa dele. No eixão lá, andando, até chegar na casa dele. No outro dia, cara, foi assim, as pessoas quebrando os discos da Legião, foram lá na casa onde a mãe da Renata morava, picharam no muro, Legião não volte nunca mais. Foi um negócio, cara, ninguém... Brasília. Imagino que tenha sido tenso, foi foda esse show, né, velho? Mas assim, o pessoal fala, tem muita gente que fala que os caras tocaram 3, 4 músicas. Isso foi uma mentira, então rolou todo o show, só não voltaram pro bis, né? Só não voltou pro bis. Inclusive, eu gravei esse show, a gente na época, no fã-clube, a gente levava um gravadorzinho e ficava gravando shows lá. Qual maluco, né? Sim. A qualidade é horrível, tudo distorcido. Tem umas coisas no YouTube, né, cara? Até o pessoal falou, tem umas paradas no YouTube e tal, né, cara? Eu tenho esse show todo gravado numa fita cassete lá em casa. Assim, com som horrível, mas eu tenho. E falando nisso, a gente vai falar depois, quero que você me fale depois também daquela caixa que você falou que o Dado te deu. Tipo, o pessoal não sabe, a gente não falou ainda, mas eu conheço o Regis. Numa apresentação, eu participava de uma banda tributo chamada Sete Cidades, até o Dimas apareceu por aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas eu conheci esse cara, gente boa aí, dessa forma, né? A gente foi fazer 2 shows nós fizemos aí, né? Um final de semana, fizemos 2 shows, Jacarepaguá. Isso, cara. E eu lembro, velho, que... Cara, aquele final de semana foi um final de semana mágico, né, velho? Pra gente, assim, eu amo Legião, né? A Legião é a banda da minha vida, do meu coração, cara. E eu lembro, cara, que a gente com você no carro e você colocando uns áudios. O CD de 30 anos aí do primeiro disco, aqueles áudios a gente ouviu aquele dia. Eu lembro de Geração Coca-Cola, o Renato Montano. 1, 2, 3, começava a geração. E eu lembro que a gente tinha ouvido com você, cara. Quando eu vi esse CD, até na casa do Ryu, o nosso amigo que estava aí, que o Ryu era o guitarrista que estava lá junto com a gente, né, nessa apresentação com vocês, eu falei, Ryu, isso aí, cara, a gente ouviu no carro do Reginaldo, velho. E eu já tinha... Que loucura, cara. E falando nisso, eu tenho até umas gravações, desse dia, a gente gravou bastante coisa, né, cara? Eu vou ver se um dia eu jogo aí também no YouTube, mas eu lembro, cara, dessas... o Rio tá aí. Eu lembro dessas versões que você mostrava pra gente lá atrás e que só veio ser lançado depois, né, cara, dos 30 anos. Cara, isso é muito louco. Então, assim, só para o pessoal saber que a gente já faz um tempo que a gente não se vê, mas foi dessa forma que a gente se conheceu. E até mesmo para falar para o pessoal que não conhece Sete Cidades, cara, que é uma banda muito foda, não só porque eu participei, não, né, cara? Mas é uma banda que faz um tributo muito foda, cara. Não sei se o Dimas está por aí ainda, mas então, não é? Eu vendo bandas no YouTube, né, na época, eu nunca parei de fazer eventos, né? Eu sempre gostei de organizar e nessa época eu estava fazendo eventos. E aí eu queria fazer uma coisa de Legião e fiquei procurando bandas. E quando eu vi o Sete Cidades, eu falei, cara, essa banda é muito próxima. Assim, eu falei, cara, é muito boa essa banda, eu quero fazer um show nessa banda. Aí foi quando eu fiz contato, falei, pô, eu quero fazer um show. E consegui fazer esse London, que foi uma correria, né? Foi os 2 shows no mesmo dia. Nossa,
Foi, foi. Até o Saímos Fred de uma... Nascimento participou na lona, né? Participou, o Fred participou na lona e tal. E foi um dia que deu uma puta de uma chuva do cacete, né, velho? Deu um Foi choveu pra forte. caralho. Nossa. Mas foi lindo, cara. No outro dia você levou a gente para conhecer a casa do Renato. Velho, assim, A foi um gente foi momento na único. casa Você dele. proporcionou, embora talvez você não saiba, eu acho que a gente ficou até. A gente passou até uma coisa de ser um pessoal chato. Eu principalmente, tanto que eu te agradeci, tanto que eu falo, porra, Jéssica, que louco, E que já tinha um tal. tempo que eu não tinha ido lá na casa do Renato também. E pra mim foi especial Sim, também, porque mas já foi fazia um lindo tempão que eu aquilo, não tinha velho. ido. Foi um final de semana maravilhoso. Cara, a nossa live tá tão boa, cara, tá tão, o sucesso tão estrondoso. Tem uma galera aí, até o Marcos Klein do Ultraje a Rigor acabou de passar por aqui, cara. Ele deve estar ouvindo Maneiro. a gente aí também, cara. Ô Regis, então assim, velho, aí teve esse show, tá, o de Brasília, e foi nesse show que você de repente teve um insight de falar, porra, eu vou montar o fã-clube, né? Não foi isso que aconteceu? Foi ali que Foi. eu vi uma entrevista que você fala que você conta, ah, cara, depois disso aí eu peguei e tive o estalo de fazer o Por Enquanto, cara. E É. assim, eu soube também que você teve que tomar uma benção, né? Que você teve que tomar, para montar o fã-clube, você fez a entrevista com um cara também, aí um cara foda, né? Exatamente, Como é que cara. foi, cara? O pessoal do fã-clube descobre tudo, né? A gente já tinha descoberto o endereço do Renato, ele morava na Ilha do Governador. E É. a gente descobriu o endereço dele, descobriu o telefone. O pessoal do fã-clube sabe como é que é, né? Ele descobre tudo, né? E aí a gente falou, pô, vou fazer fã-clube, eu, Julinha e a Dominique, uma amiga de Duque de Caxias, todos nós de Duque de Caxias. A gente se juntou, falou, cara, vamos fazer um fã-clube, vamos tal. Aí a gente falou, pô, mas seria legal se a gente conseguisse falar com o Renato, né? Fazer uma entrevista. Eu falei, cara, isso aí é difícil, né? Mas a gente vai tentar. Assim. Como sempre, a gente vai lá de intrometido, ligava às vezes para casa do Renato, aí atendia a prima dele, falava, ele não pode atender agora, ele não sei o que, não sei o que. Um belo dia a gente ligou e ele atendeu. E a gente falou, pô, Nossa. Renato, a gente quer fundar um fã-clube e queria fazer uma entrevista contigo. Ele, pô, mas eu já dei várias entrevistas, tudo que eu tenho que falar eu já falei nas revistas, na revista, jornal. A gente, não, mas é diferente, aquela desculpa, né? Na verdade a gente queria encontrar ele fazendo. Claro. Não, não sei o quê. Aí ele falou assim, então vem aqui amanhã às 5 horas da tarde, sei lá, 3 horas da tarde, não, falou um horário que eu não lembro mais. Vem aqui amanhã, eu falei, que ele vem aqui amanhã, a gente bate um papo, tal. Eu falei, caraca, velho, aí falei, galera, ele falou que a gente pode ir lá amanhã. Ele, você tem o endereço? Eu falei, a gente tem o endereço. Aí a gente foi lá para do governador, eu, Dominique e Jolinho, levamos um gravadorzinho, Broncosonic, que era um gravadorzinho que vinha do Paraguai. A maioria das pessoas tinha esse gravadorzinho. E é que a gente gravava os shows até. Fomos lá fazer entrevista com o Renato. E nesse dia ia ter um show da Plebe Rude na Ilha do Governador. Nossa. Era na lona, era a primeira lona que teve, chamava, na verdade, não sei se chamava lona cultural, era um outro nome, mas era uma lona cultural. Dessas da Eco 92. Era da Eco 92 aquela lona, acho que nem era da Eco 92. Porque isso foi em 89, então não era essa lona. Isso aqui tinha uma lona na praia do Cocotá, lá na Ilha do Governador, e ia ser o show da Plebe Rude lá nessa lona. E a gente fez a entrevista, gravou. Inclusive, eu tenho essa entrevista também, só que no final a pilha foi ficando fraca, a gente nem percebeu, né? Bota uma fita de 90 virou, e a pilha foi acabando e a gente foi gravando. Depois, no final da entrevista, não dá para ouvir muito, assim, ficava. Foi acabando. Mas tem essa entrevista lá que um dia eu vou ter que passar essa fita para MP3 e para ouvir, né? Por favor, né? E divulgar pra gente também, né, meu? E aí, cara, nesse dia, pô, a gente ficou feliz da vida, né? Caraca, a data da inauguração do fã-clube da Legião Urbana. Acho que foi em janeiro de 89, isso. E eles estavam no estúdio gravando 4 estações. E só que o Renato, cara, ele é assim, ele falava as coisas e a gente ali meio que paralisado, né? Cara, a gente estava de frente do Renato Russo e era... Quem se atreveria a falar alguma coisa, né? O pessoal queria ouvir. A Dominique falava mais, perguntava mais. Mas eu, pô, já era tímido. E ali na frente do Renato eu nem abria a boca, só ficava ouvindo.
queria ouvir o que ele tinha para falar. E em certo momento ele falou, a gente está terminando o disco, não sei o que, falou o nome de algumas faixas do disco, a gente já tinha visto uma matéria falando, os nomes eram A Montanha Mágica, Quando o Sol Bater na Geral, cara, esses títulos são diferentes, né? E aí, no meio dessa história, dessa entrevista, ele falou assim, o Renato Rocha saiu da banda. Do nada, pum, ele disparou. Ele jogou, Renato Rocha saiu da banda. Aí a gente, caraca, a gente ficou meio paralisado, assim, sem saber nem o que comentar. A gente falou, cara, o que a gente vai falar agora? A gente não sabia qual era o motivo que ele tinha saído da banda, não sabia o que a gente podia perguntar, né? O Renato tinha a fama de ser incisivo, né? E a gente, cara... Aí a gente olhou um para a cara do outro assim, mas a gente falou, acho melhor não comentar, né? A gente ficou quieto. Não sabia, né, qual que ia ser a reação, né? Aí passou um tempo, ele cobrou a gente, ele falou... Vocês nem se importaram que o Renato Rocha saiu da banda? Ele falou assim, não é isso, Renato, é porque a gente não quis entrar no assunto, não quis, assim, ele bom, eu achei que as pessoas iam se importar mais. Eu falei, não, a gente ficou tristes, a gente se importou, só que a gente não quis comentar, na verdade. Bom, aí, mas também ele não entrou mais em detalhes, só falou isso e continuou. Aí depois ele falou, olha, vai ter um show da Plebe Rude aqui, e eu vou participar. Então, eu vou lá me aprontar e tal, e encerrou ali nosso encontro. Aí a gente, correndo para Duque de Caxias, tomar banho, falei, naquela época ônibus, tinha que pegar 2 ônibus para ir para Caxias, da ilha para a Avenida Brasil. Falei, Julinho, a gente tem que ir nesse show, o Renato vai cantar com a Plebe Rude. A gente foi para Caxias e depois voltou à noite para assistir. Ele realmente participou do show. Cantou Bichos Escrotos. No meio... na verdade, a Proteção e tinha como música incidental Bichos Escrotos. E ele entrou na parte do Bichos Escrotos, cantando com a Plebe Rude. Foi muito maneiro, cara. Caralho, cara. Será que tem registro disso, hein, meu? Então, não conheço ninguém que tenha gravado essa parada aí. Foi um showzaço da Plebe Rude. Meu querido, eu queria, a gente vai, lógico, vai continuar muito indo com Legião, mas eu queria, primeiro, velho, a gente está quase batendo nossa hora aqui, ó, faltam uns 5 minutinhos. Eu queria saber se você, assim, cara, tem um monte de coisa aqui. Eu sei que eu não vou te alugar muito, mas a gente consegue terminar essa aqui e voltar novamente para a gente continuar o bate-papo. Como é que você está aí com o tempo? Tranquilo? Tô tranquilo mesmo? De casa na quarentena. Que ótimo. Então, assim, já vou avisar a galera, o pessoal que está aí, ó. Então, nós estamos com 40 e poucas pessoas. Olha só, terminando aqui, eu vou avisar, a hora que estiver caindo, eu te dou um toque, assim, porque aparece que 20 segundos só e acaba, né? Então, a galera que está aí, caiu aqui, a gente já volta, beleza, Reis? Fica combinado dessa forma, então? Beleza. Show. Ó, eu queria que você falasse, cara, da banda Ocaso, velho. Como é que rolou? Como é que era isso aí? Eu sei que, cara, teve um vocalista que era o João, depois foi a Patrícia. Como que era? Qual que era o esquema da banda? Era um som autoral? Como que funcionava? Como que era o esquema? Então, isso foi lá na época 88, 89, com essa influência aí das bandas dos anos 80, a gente aprender a tocar um instrumento, e aí eu resolvi fazer uma banda, né? Naquela época em Caxias estava muita gente fazendo banda, influenciado por esse rock dos anos 80, por esse boom do rock, e eu já tinha aprendido a tocar violão, e comprei um contrabaixo e comecei a tirar as músicas, e falei, pô, vou fazer uma banda. E eu gostava dessas bandas aí, dos anos 80, as bandas mais influências góticas, né, assim, aquelas que eu te falei, Joy Division, Sisters of Mercy, The Cure, e no Brasil tinham outras bandas legais também, eu gostava de Finis África, Legião, Violeta de Outono, todas essas bandas foram influência para a nossa banda. E aí, encontrando os amigos e formamos essa banda, achamos um guitarrista, depois, e tinha um cara em Caxias que escrevia umas coisas bem dessa onda, assim, de poesias, que era o Marcelo Guga, o apelido dele era Guga, que ele tinha o nome artístico de Clero Kraus. E aí, um dia, o guitarrista apresentou, tem um Marcelo,
que escreve e compõe também. E a gente encontrou o Marcelo e a gente se amarrou nas letras dele, era uma coisa bem do estilo que a gente gostava. E a gente se juntou e começou Marcos Serpa tocava teclado. E a gente começou a construir nossas músicas, compor, fazer arranjos, ensaiamos, começamos a fazer show em Duque de Caxias, gravamos uma demo. E inclusive essa demo a gente gravou com... A gente tinha um amplificador emprestado do Dado, um Marshall, que ele emprestou, deixou comigo um tempo. A gente já fez um show com instrumento emprestado do Renato, a gente fez um show em Botafogo, a gente não tinha muito instrumento bom, ele emprestou os instrumentos para a gente fazer o show. E aí o Ocaso a gente durou bastante tempo, cara. Depois o Marcelo saiu da banda, e aí a gente encontrou um outro vocalista, que é o João, e a banda durou, tipo, 9 anos, assim, a gente fez bastante. Por que o Ocaso? O Ocaso é escrito, na verdade, tudo junto, que seria... O Ocaso significa o final de um período. Era um título bem dark, assim. O Ocaso significa o fim de um período. Cara, tem até um filme sobre a Billie Holiday que chama O Ocaso de uma Estrela. Não sei se você já viu esse filme. Já. Não assisti, mas eu já ouvi falar disso já, cara. Não lembro, eu vi até em um outro contexto também que falava sobre uma coisa sobre esse filme. Era isso, a gente achou um nome dark, então a gente colocou esse nome. A gente fez bastante shows, cara. Era bem divertido. Eu soube de alguma coisa que teve um lance com uma rádio da Venezuela também, não teve algum esquema assim? Que vocês abriram também, em 2014, abriu pro The Mission, né? Uma banda inglesa também, não teve um lance? A gente, de vez em quando, a banda acabou, já tem bastante tempo, mas de vez em quando a gente mata, de 2 em 2 anos a gente sente saudade, pô, a gente podia fazer um show pra matar a saudade, e aí ia ter esse show do The Mission no Rio, e através até do Felipe Barcelos, que está aí, a gente falou com ele, pô, Felipe, deixa a gente abrir esse show, que a gente é muito fã do The Mission, e a gente reúne a banda para abrir o show. Cara, foi um show, foi meio louco, porque a gente fez um show sem passar som. Assim, o The Mission ficou passando som um tempão, e a casa tinha que abrir, e aí a gente chegou até a achar que não ia tocar, porque a gente levou nossos instrumentos todos separados, bateria, tudo, amplificadores, mas tinha que acabar a passagem de som do The Mission pra gente montar a nossa estrutura, microfonar e tocar. Cara, foi uma loucura, porque o The Mission acabou assim, faltava 5 minutos para abrir a casa e eles acabaram a passagem de som. Caraca, velho. O vocalista tava deve ter sido maluco, né? Cara, a gente... Vamos lá, correndo. Aí valeu a pena ter a experiência de host, né? Porque eu falei, cara, a gente vai fazer assim, quando a gente ficou planejando ali embaixo, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente sobe a bateria e o cara já vai microfonando, depois a gente sobe os amplificadores, afina já aqui embaixo, já chega lá com tudo afinado. E aí foi assim, cara, a casa abrindo, as pessoas entrando e a gente montando. Checa, bumbo, caixa, não sei o que, chegou baixo, chegou teclado, vamos começar o show. E aí a gente... Mas eu tenho certeza que foi um show da vida, né, velhão? Cara, com certeza foi isso, né? Foi maravilhoso. Ô, Regi, tô terminando a primeira hora, cara, beleza? A galera que tá aí, então, vai cair aqui agora e a gente já volta na sequência, beleza, Regi? Pode ser? Falou, beleza. Falou, ó, voltem aqui com a gente já tá voltando. Meu, eu cheguei no meio só, cara. Tem bastante coisa pra gente falar aí. Eu não consegui ler aqui o que as pessoas estão falando. Tem uma galera aí, mas daqui a pouco a gente volta e interage mais aí, beleza, galera? Tem um pessoal aí, falou? Ó, então a gente já tá voltando aí, beleza? Até! Opa, já temos contato. Tá me ouvindo aí, queridão? Tô ouvindo. Que show, que show. Bom, enquanto a galera tá voltando aí, agradecer o pessoal, cara. O pessoal do Encontro Legionário divulgou a nossa live aí. O pessoal também, fã-clube, eu acho que é fã-clube A Eternidade, se eu não me engano, também ajudou a gente. O Dimas, o pessoal da banda Sete Cidades, divulgou nossa live também, cara. Então, assim, o Regis, todo mundo, cara, tava muito ansioso, não só eu, para esse bate-papo aí, cara. E continuar te agradecendo aí por você estar dividindo com a gente essa história, meu querido, beleza? Valeu, obrigado a vocês, cara. Ó, eu quero voltar, velhão, a gente estava falando aqui do Ocaso, né? E eu quero voltar agora, você chegou a mencionar o acústico MTV,
Ali no acústico você estava quase entrando, né? Você estava ali, já estava meio que certo, alguma coisa assim, você estava namorando para entrar ali, né? Eu vi em É, algum lugar. Desculpa, pode falar. não, sim, sim. Tava aguardando começar os ensaios da turnê do 5, né? Do 5, né? E eu vi em algum lugar, cara, você foi uma curiosidade do acústico, que os caras contrataram os modelos para ficar ali na frente do palco, para ter esse distanciamento do pessoal da banda, para não ter essa coisa de fã, ficar. Como é que era isso aí? Rolou? Eu vi alguma coisa que você falou sobre isso, Sim, é cara. verdade, cara. O que aconteceu é que, sim, a MTV tinha aquela coisa de imagem, né? A televisão tem essa coisa da imagem Estética, bonitinha e né? tal, tal. Uhum. Então, a gente do fã-clube, na verdade, assim que o pessoal do meu... Eu fui como fã-clube na época, a primeira coisa que falaram pra gente lá, a galera da produção, foi o seguinte, ó, vocês não podem cantar. Sim, tipo Ué, isso, como você vai ver um show da Legião e não vai cantar, né? como Vocês isso, não velho? podem cantar, vocês não podem, só pode bater palma, bater palma na hora que eles determinarem, não pode botar faixa, não pode, praticamente não podia se manifestar. A verdade é essa. Fazer Pô, na nada, né, época eu lembro que eu cara? fiquei chateado, falei, caraca, mas a gente vai assistir uma gravação da Legião e não vai participar, cara, como assim? Pra não estragar a gravação, não sei, aquelas coisas de televisão que é assim que funciona, né? E eu lembro que na época eu fiquei, pô, cara, que chato esse. Aí a gente começou o acústico, né? Eu lembro disso muito bem. Começou o acústico e a gente ficava assim, não sabia se podia bater palma, se podia fazer barulho, ficava lá maravilhado assistindo o acústico da Legião, mas ia assim, filmando as pessoas na frente, toda comportadinha, não sei o quê. Chegou até um certo momento que o Renato falou, vocês não estão gostando, no meio da gravação ele falou, vocês não estão gostando, vocês não cantam. Aí a galera começou, se soltou e foi até na hora de Sereníssima, né, que ele, pô, ninguém se manifesta. Mal sabia ele que a gente tinha sido proibido, né, de se Que manifestar foda, com tanta velho. euforia. Aí depois disso, depois que ele falou, aí a galera, aí já Aí era, né? foda-se o diretor, né, meu? Tem mais alguma Mas curiosidade mesmo desse assim a gente acústico, ficou Regis? distante, né? As pessoas que estavam ali na Uhum, frente eram mais convidadas, não sei o quê. A galera do fã-clube uhum, mesmo ficou na parte de cima do clube, que era no clube Havaí, que tinha. Eu não me lembro qual bairro, mas acho que era Pinheiros por ali. sim. Tem mais alguma outra curiosidade desse acústico que não foi para os extras e que você pode Não, compartilhar com a eu só me gente? lembro dessa parada da música do Menudo mesmo. Teve aquela Cara, tem parada muito lá do tempo. Índios lá que ele demorou para ele acertar. Teve isso, cara? Cara, eu vou te falar a verdade que eu não consigo me lembrar, tem muito tempo isso, né? Sim, Já, sim. já sou um senhor de idade, já. Tem coisas que É eu não lembro, mas sério. vou lembrando em flashes assim, cara. É muita coisa para se lembrar, muita coisa boa também, né, velho? Olha É, só. Você entrou lá então no 5, né, velho? Foi uma turnê bem conturbada, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que deu uns 3, 4 meses no máximo, não foi assim, cara? é, Como é que foi isso, ô todas as duas Regis? turnês que eu participei foram curtas, cara. Assim, tanto do 5 quanto do Descobrimento do Brasil. Descobrimento. O Renato já estava meio com um pânico de palco, assim. Ele Uhum. já era soro positivo, eu não sabia. Eu só fiquei sabendo praticamente é, perto dele morrer, que eu fiquei sabendo. Assim. Existiam Quase lá no alguns final mesmo. rumores, assim, mas nada, assim, era tudo muito, muito fechado, assim. A gente não Uhum. tinha essa informação. Então, algumas pessoas falavam, eu acho que o Renato está doente, mas eu mesmo fiquei sabendo muito pouco antes dele morrer. Mas como que era a vibe do Simples? É que assim, é difícil de você falar porque você não estava presente nas anteriores, né? Mas É, como que foi a atmosfera dessa turnê? Como que era? Tem alguma coisa que você fala, porra, cara, olha, teve tal caso que foi assim, assim, assado, tal. Tem alguma coisa que você consegue pontuar dessa não, turnê pra gente? não, cara, eu lembro, pra mim era tudo muito mágico, né, cara? Porque, assim, primeira turnê que eu tava trabalhando, aquela organização, aquela coisa toda metódica, que o Renato era muito metódico, então, set list, eu que fazia os set lists, assim, ele escrevia, me chamava, aí às vezes eu saía na cidade procurando xerox, porque a gente não tinha impressora,
E eu saía na cidade. O que eu fazia? Eu fazia o seguinte: eu tinha uma impressora, um computador naquela época era um XP. Como é que não? Um computador da Gradiente, nem me lembro qual era o nome do computador. XT, Gradiente. Impressora matricial. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa turnê, eu imprimia as músicas, várias nessa impressora, e recortava em faixinhas assim, e levava para a turnê. Aí quando o Renato montava o repertório, eu colava numa folha e ia tirar xerox para colocar no palco. Eu tinha umas dessas xerox lá em casa também. Então é assim, Cara, que ele passava isso para legal. mim, ó, o setlist é esse, aí eu que montava o setlist. Ele recortava, ia lá. Não tinha E um computador xerocava. que às vezes xerocava no próprio hotel. O hotel tinha xerox. Onde aqui na cidade, na rua, assim, eu lá fazia xerox do repertório da Legião, pra colar no palco. A, a, Ou escrevia à a, mão. ou na mão ali. A turnê acabou lá no Nordeste, né, velho? Chegou lá no Nordeste, aí desandou a Acabou em coisa e Natal. acabou lá, né? Essa turnê, acho que foi em Natal que teve. Esse show foi, cara, uma confusão, porque queimou a mesa de luz. O show foi no Nossa. Papódromo. Queimou a mesa de iluminação. E, cara, o pessoal não conseguia resolver, não tinha outra mesa reserva, deu um tilt, não sei o que aconteceu com a eletricidade lá, e o show foi feito só com um canhão de luz. O Renato tava uma arara, tava puta, e, cara, foi show tenso, cara. E assim, eu comecei como host do Dado, e quando a gente saiu pra turnê, quando foi sair pra turnê, o Renato falou com o Rafael, eu quero que ele fique tomando conta das minhas coisas. Quero que o Reginaldo fique tomando conta. Caraca. E o Renato tinha uma fama de ser temperamental. Mas só que eu sempre fui muito metódico também. Eu já me antecipava tudo. E eu já tinha estudado o comportamento dele. Eu ficava observando todo mundo. Eu estava ali aprendendo. Então, cara, aquela era a grande chance da minha vida. Então, eu ficava concentradíssimo ali. Prestava atenção na tudo, o que usava em tal música, e eu já anotava. Aquela música ele vai tocar panderola, e tudo eu anotava. Mas era tenso, né, cara? Era tenso, porque naquela época não tinha tanta tecnologia para eles se ouvirem no palco, assim. Não tinha in-ear, que agora vocês têm in-ear, que o cara escuta o que ele quer, assim, independente do que tá rolando lá fora, consegue isolar o som de fora e o cara ouvir ali o retorno do jeito que ele quer. Naquela época, a gente passava som e era só show em ginásios. A gente passava som, beleza, tá se ouvindo, tudo bem. Mas quando entrava o público, era uma outra coisa, cara. Então, o público cobria o som do monitor e ele ficava louco, que ele não conseguia ouvir nada, assim. Dava pra ouvir. Naqueles ginásios que o som reverberava com teto de zinco. Horrível, né? Virava o som, virava um negócio que ia lá e voltava, assim, cara. Eu já fiz show num lugar em Santos, que foi o lugar que eu fiquei mais assustado na minha vida, que era um clube chamado Caiçara Hall. Acho. Cara, o piso balançava. Caralho, era, velho. tipo no segundo andar do clube, e as pessoas pulando, o PA fazia assim, ó. Eu no palco, eu falei, cara, que medo daquele negócio de desabar, cara. Jesus, cara. Você tá louco, cara. Cara, era um... E aí era isso, o som, aí ele, na hora do show ele ficava louco, não conseguia ouvir as coisas e, cara, era tenso, assim, mas a turnê do 5 foi uma turnê meio dark, né? Difícil, né? O cenário era preto, umas cortinas pretas. O Dado com ele, até no final, quando eles voltaram pra cá, parece que ele deu uma tretada, o Dado deu uma tretada com ele, eu vi no livro do Dado, eu li isso aí, né? Acho que na volta dessa turnê ele até falou, olha, né? Então, esses bastidores, enfim, no fim das contas, a gente não conseguia, eu trabalhando como host, não conseguia acompanhar muito. Por quê? Eu era o primeiro a chegar no palco, aí montava tudo, né? Eles chegavam para passar som, começava o show, acabava, eles iam embora antes. E eu ficava para desmontar. Quando eu chegava no hotel já era 2, 3 da manhã, já não sabia das tretas que tinham acontecido, se já tido alguma confusão entre eles, ou a gente ficava meio sabendo depois.
E nesse show aí eu lembro que parece que o Renato voltou pro hotel e ele bebeu pra caramba. E rolou uns estresse, mas a gente não ficou sabendo, que a gente chegou de madrugada, dormiu. E teve uma história que no outro dia ele ficou acordado a noite inteira e no outro dia o pessoal tinha marcado um passeio de plug. O pessoal foi tudo passear nas dunas em Natal. E ele acordou, não tinha ninguém no hotel. E ele ficou puto, porque pô, foi todo mundo passear, ninguém me chamou. Só que ele tinha virado à noite, pelo que me contaram, não sei. Ele tinha virado à noite e o pessoal falou, pô, o Renato virou à noite, não tem condições, né? Deixa ele descansar lá para ele se recuperar e tal. Mas aí ele já estava estressado e sei que, né, rolou uma confusão lá e aí eles decidiram acabar com a turnê. E não tinha previsão de quando ia. E assim, era a minha primeira turnê, eu já estava feliz da vida, já tinha feito vários shows e de repente acabou a turnê. Eu falei, cara, ferrou. Fiquei naquela, será que a Legião vai acabar? Será que perdi meu emprego? Acabei de ter uma nova profissão, já vou perder. Mas nesse período, o mesmo empresário da Legião era empresário da Cássia. E nesse período que a Legião parou a turnê, o Rafael tinha começando a empresariar a Cássia Eller, e ele me chamou para fazer parte falou, ó, a Cássia está vindo para o escritório, e a gente gostou bastante do seu trabalho no Legião, tal, e quer colocar você para trabalhar com a Cássia. Eu falei, pô, mais um desafio, né? Eu falei, beleza, vamos lá. Era a turnê violões. Era a Cássia na época que eu comecei a trabalhar, era a Cássia Eller, Walter Vilaça que era guitarrista do Ultraje, que até participou da turnê do 5. Serginho Serra. O Serra? Sérgio Serra. E aí eu emendei na Cássia Eller. Participei da gravação do disco depois da Cássia também. E aí como é que era a Cássia, cara? Me fala aí, cara, tipo, a sua impressão, como é que era? Cara. A Cássia era maravilhosa, uma pessoa super educada e, cara, talentosa pra caramba, né? A Cássia chegava no lugar, cara, e ela, assim, ela tava no começo da carreira, então ela tava com aquele gás total, né? A gente viajava de van, fez interior de Minas, assim. Para mim foi uma grande escola também, foi um outro desafio na profissão, porque eram só violões, 3 violões. A Cássia tocando, o Sérgio Serra tocando e o Walter Vilaça. E o Sérgio Serra, cara, ele metia a mão. E ele arrebentava uma corda por música. Assim, caralho, tá tocando, arrebentou a corda. Eu trocava, no tempo que eu já ia trocando a corda, ele já arrebentava a outra, eu trocava o violão de novo. E às vezes arrebentava o da Cássia, então eu passava, era eu sozinho. E eu passava o show inteiro trocando corda. Então eu virei um expert de trocar corda de violão. Assim, eu já estava trocando a corda já era automático. Já queria um método para mim que eu já puxava, já colocava a corda. Ao mesmo tempo que eu já ia enrolando, eu já ia afinando. E já ia pegando. Aí, cara, foi um treinamento maravilhoso, assim. Que show. Teve alguma passagem com a gente Teve alguma passagem com a Cássia? Fazer um show em Macaé. E chegou lá, cara, simplesmente era tipo um barzinho, assim. E o som era horrível, aquele som, você não tem noção. Tinha um retorno e esse retorno não estava funcionando. Puta que pariu. Falante daqueles. Aí o cara falou, cara, vai ser foda fazer esse show. Aí os técnicos falavam pra Cássia, o negócio é o seguinte, cara, o negócio aqui hoje está precário. Só tem um retorno e não está funcionando. E você praticamente vai cantar sem retorno. Cara, aí ela falava, foda-se, vamos embora, a gente já tá aqui, vamos pra guerra. E fazia cada showzão, cara, era foda. Era um artista realmente muito especial do caralho, e, né? Cara, e ela no palco era aquela coisa, mas ela pessoalmente era super tímida, assim. Muito, muito gente boa, educadíssima e um doce de pessoa, cara. Um dos melhores artistas que eu já trabalhei. Ela passava isso mesmo, né, cara? Ela gostava de todo mundo junto, a galera, e assim. Foi uma experiência muito, muito top. Eu fiquei com ela bastante tempo, trabalhei nessa turnê do Violões. Logo em seguida gravou um disco Violões, acho que foi até ao vivo. Aí teve outra turnê de Violões por conta desse disco que foi gravado.
E depois ela gravou um disco do Veneno, Antimonotonia, com músicas do Cazuza. E eu participei desse disco também. E fui para turnê. Depois teve o ao vivo desse disco e eu fui para turnê do ao vivo também. E fiquei trabalhando em paralelo com a Cássia, depois Legião, estúdio. E aí foram aparecendo outras oportunidades. Assim, como eu já fazia essa coisa antes de organizar eventos e tal, e eu fui aprendendo outras coisas. Assim, quando o Renato foi gravar o Stonewall, ele me chamou para fazer tipo uma produção executiva. Eu era o cara que passava as notas de despesa para a gravadora, fazia contato com a gravadora, cuidava desse detalhe todo, falava com um cara, passava as coisas do Renato para o cara que estava fazendo a capa. E era tipo um produtor executivo mesmo, um assistente dele. Pegar o instrumento, mandar consertar. Tinha que alugar um instrumento para gravar, era eu que fazia contato. Falei, cara, a gente precisa de um... E fiz isso nesse disco, fiz isso no Descobrimento do Brasil também. Então tem que contratar uma cítara, que ele queria uma cítara para gravar Love in the Afternoon. Aí perguntava, quem conhece alguém que tem uma cítara? Aí esse e-mail já tinha, a gravadora tinha contatos também. Aí fiquei fazendo essa parte de produção executiva. Depois na Rocket também, que o Dado, assim, quando... por exemplo, eu fui para São Paulo para fazer o corte do disco, aquele disco ao vivo da Legião no Metropolitan. Como é que se diz Eu Te Amo? Sim. Eu fui plateia ao vivo, né? Como é aquele álbum? Plateia. Então, esse álbum duplo. Eu fui fui lá acompanhar a masterização e o corte do disco. O Dado pediu, vai lá, precisa ter alguém lá. Aí eu para São Paulo lá, falei, cara, vi os caras fazendo as emendas. O braço direito, né, cara? E depois na Tempestade, o Dado também sempre me chamava, depois na Rocket, aí eu era o cara que ficava anotando quem tocou em cada música, pegar os dados dos músicos para fazer o ISRC. Fazia na época chamava GRA, fazia o GRA dos discos da Rocket, Maria Bacana, que tá a primeira banda que ele produziu lá, Sex Beatles. Fiquei direto trabalhando pro Dado na Rocket e fazendo essa parte. Aprendi muita coisa, né, cara? Fui aprendendo. Sim, com certeza. Ô Reg, foi bom pra caramba. O que aconteceu lá em Valinhos, cara? Era a turnê do... Qual que era a turnê, cara? Era Descobrimento, né? O que aconteceu no show lá em Valinhos, velho? Foi que, assim, o cara subiu no palco, né? Logo, acho que era a primeira show da turnê do Descobrimento. Se não me engano, acho que foi uma das primeiras. E aí tá lá, show rolando, daqui a pouco um cara da plateia subiu, cara, e driblou os seguranças, driblou a gente, os holds, e tinha pra um lado, o cara ia pro outro, o cara agarrou o Renato, derrubou no chão, e eu, caraca, aí a gente tenso, né? Eu falei, cara, agora eu perdi o emprego, cara. O cara entrou no palco e eu não consegui pegar o cara, e o cara derrubou o Renato no chão, cara. Eu falei, cara, ferrou. Vou levar um esporro, vou levar uma chamada. E a gente foi tranquilo. Aí, segurança conseguiram tirar o cara, foi embora tranquilo. Mas, para minha surpresa, a gente estava indo no ônibus e eu já, né, cheguei no ônibus, a gente pegava um ônibus para ir para o aeroporto. Saía do hotel, todo mundo junto no ônibus, micro-ônibus, e ia para o aeroporto. E aí, no dia seguinte, vamos lá. O show rolou, normal e tal. Ele não comentou nada no final, nem tudo. Aí, no ônibus, aí, estamos lá. Entrou todo mundo, a equipe técnica sempre chegava antes, entrava, sentava, sentei bem lá na frente. Daqui a pouco entrou o Renato, sentou, aí ele... Vocês viram ontem no palco o rapaz que invadiu? Eu, caraca, e agora? Agora ele, nossa, foi maravilhoso, aquele loiro lindo. Eu me senti, não sei o que, ele falou. Eu falei, cara, graças a Deus. Ele curtiu, não... Porque assim, bom, a gente né, ficou tenso porque teve aquela história de Brasília que o cara subiu. Então a gente sempre tinha esse cuidado, né? Tinha segurança no palco. E a gente tinha medo de acontecer alguma coisa, né? Sim. Cara, mas você estava... Foi tranquilo, né, cara? Então foi sossegado. Você também participava dos ensaios deles. Cara, você chegou a participar, tipo, ver como que funcionava
as composições? Chegou a pegar alguma coisa nisso? Como é que os caras faziam as Sim, o composições? Aquelas paradas descobrimento do todas, velho? Brasil, eu praticamente acompanhei tudo do descobrimento do Brasil, desde o começo, só não fui porque era assim, basicamente, o descobrimento, pelo menos, foi assim, não sei os outros discos. Eles gravavam, eles tinham temas, por exemplo, o Dado gravava coisas em casa, no estúdio dele, tem alguns temas, algumas ideias de música. O Bonfá também gravava em casa, a maioria das vezes o Bonfá fazia no teclado. Tanto é que aquele tracking que tem no começo de Perfeição, aquele efeitozinho, Foi. Uhum. como é que a gente chama mas como é que a gente chama isso, essa programação aí? Foi o Bonfá que fez. Ele fez num teclado 01W, que gravava multipista esse teclado. Você podia fazer um som gravado, fazer outro som, fazia multipista, né? Ele tinha um gravadorzinho interno. E ele quando estava na gravação do disco, ele levou isso em fita cassete. Eles levavam as fitas cassete e ficavam ouvindo. Eu lembro que isso saiu de uma fita cassete do Bonfá, que ele levou, e o Renato ouviu e falou, cara, esse aqui a gente pode botar no começo de Perfeição. Que Perfeição, a ideia do Renato era um rap. O Renato chamava Perfeição de um rap. Ele falava, esse é o rap da Legião. E aí ele... Era assim que funcionava, eles levavam, e eu lembro que no começo, antes do Descobrimento do Brasil, uma vez o Rafael me chamou para ir no estúdio da EMI, que eles iam começar a gravar umas ideias para o próximo disco, que seria o Descobrimento do Brasil. E eu lembro que o Renato pegou o baixo, ele fez várias linhas de baixo, eles gravavam tudo em fita de rolo. O estúdio ficava à disposição e eles ficaram um tempo gravando essas ideias de músicas. O Renato pegava o baixo, você ia tocando, o Dado, guitarra e tal. Aí a gente ficou um tempo fazendo isso, sendo que aí depois aconteceu alguma coisa, o Renato, acho que teve uma crise, ficou um tempo internado, e eu não ficava sabendo desses, porque isso era tudo muito reservado, né, cara? Então a gente não ficava sabendo. Mas depois, até depois pelos relatos dos livros, esses livros que saíram, que eu fui entender o que tinha acontecido, que aí ele ficou internado um tempo e parou essa pré-produção do Descobrimento do Brasil. E depois de um tempo, que o Renato já tinha lá se recuperado, eles voltaram e ficaram um tempo no estúdio pegando essas ideias de músicas que eles tinham gravado e construindo as músicas. Mas eu não participei dessa parte aí. Eu só fui participar depois que já tinham feito esses ensaios, ficaram só eles lá nesses ensaios, os três. E quando a gente já foi para o estúdio para gravar as músicas, eles já tinham formatado as ideias, tudo como seriam, e fizeram uma pré-gravação disso, fizeram uma pré-produção, que a gente chama, né? E chegavam no estúdio já com a música formatada para começar a gravar. Aí a maioria da música, gravava bateria, com baixo, sempre gravava bateria e baixo e uma guitarra guia. E nesse Descobrindo do Brasil não tinha voz guia. Foi tudo gravado instrumental primeiro, para depois vir a melodia e a letra. Então a gente ia ouvindo as gravações, mas não sabia nem que letra ia ter aquela música. A maioria não tinha letra ainda, ou tinha, ele estava terminando. Sim. Alguém falou, deixa eu ver se eu voltar, se eu consigo ver aqui. O Brasilino falou, no programa Marília, livre ele canta... Marília, produtora da Simone ali, a grande Marília. Ó, cara, tem uma galera legal aí, Ed. A gente tá com moral, velho. Tem alguém que falou que... também tá por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, cara. Tem a Bel acabou de entrar aí. Bom, a Vivi tá aí com a gente ainda. Mark Songs, Sandra. Então, cara, porra, galera. Isso aí foi uma coisa incrível, assim, porque essa profissão que eu acabei adquirindo, né, que tinha tudo a ver com tudo que eu tinha feito. Eu tinha feito eletrônica e eu uso muito eletrônica, tipo, consertar coisas no meio do show. E eu fiz eletricidade também. Eu comecei a fazer engenharia elétrica. Eu parei a faculdade de engenharia elétrica para trabalhar com Legião. E eu sempre fiz eletricidade residencial. Então tudo tem a ver com essa... Acabou pintando para mim uma profissão que tinha tudo a ver com o que eu gostava e o que eu estudava. Música, eletrônica, eletricidade.
e produção, que eu gostava de produzir shows. Sim. Então foi a profissão, pintou por causa da Legião, essa profissão que Encaixou. até hoje. Aí depois eu fui trabalhar com muita gente legal, cara, que eu era fã, tipo a Blitz, eu fui trabalhar com a Blitz, trabalhei um tempão com a Blitz, e era, pô, pra mim era tudo mágico, né, cara, conhecer os caras que fizeram a minha cabeça musical, assim, eu era fãzão da Blitz, tinha compactozinho, tinha um compacto que tinha um lado tinha Você Não Soube Me Amar, do outro lado tinha Nada, não sei se eu me lembro desse compacto da Blitz, e as coisas que eu via, o Blitz no Rock in Rio, né, cara? Eu nunca ia imaginar que depois eu ia trabalhar com essa galera, uns e outros, é uma banda que eu gostava pra caramba, tinha visto shows já na Ilha do Governador, Nenhum de Nós, já trabalhei com Nenhum de Nós, já fiz um show com Milton Nascimento. Caraca, muita gente aí depois fui trabalhar com a Simone, assim, que é a estrela da MPB, e assim. E engraçado que sempre dava aquele friozinho na barriga, eu ficava me questionando, cara, será que eu sou capaz disso aí? Caramba, os patamares iam subindo e eu falava, caramba, e era sempre. E o bom é isso, que era sempre um novo desafio, assim. Por exemplo, teve uma época na Simone que eu era o único hold, eu montava tudo, percussão, bateria, teclado, tinha 2 guitarristas e cuidava da Simone, e passava letra no teleprompter para ela. Então a responsabilidade ia aumentando e o desafio ia aumentando, mas eu sempre gostei também de ter esse lance de tentar a superação. Falei, cara, batia aquele negócio, falei, caramba, isso aí vai ser uma responsabilidade 3 vezes maior. Cara, será que eu vou conseguir? Eu falei, cara, eu vou tentar, né? Vou tentar, tem que conseguir. E aí, graças a Deus, sempre deu certo. Mas com o know-how que você já tinha, né, velho? Dava para tirar aquilo ali, mas né? assim, Tranquilo, né, velho? Eu sempre... a vantagem é que a gente sempre encontra gente super competente na estrada e que você vai aprendendo. Tem muita gente fera. Sempre, né? Lá na Simone tem muitas pessoas feras. Assim, o Zezinho Almeida, que é um técnico que veio lá dos anos 80. Zezinho Almeida, ele começou em firma de som, então ele montava PA, depois ele virou técnico, depois ele gravava em estúdio, ele tem uma experiência, assim, sabia de tudo, né? Os cenotécnicos, as pessoas que tem um universo muito grande nesse meio da música, que até a galera que agora está totalmente parada, assim, muita gente desempregada nesse meio, porque parou, o meio da música parou completamente, e muita gente não tem noção da quantidade de pessoas, que tem desde dos carregadores, as pessoas que carregam os instrumentos, que tiram dos caminhões para montar o som, e as camareiras, e as pessoas da limpeza, que limpam o teatro, os teatros, as casas de shows, as pessoas que trabalham na bilheteria, trabalham na produção em geral, fazem cenário de show, iluminação. Então, a gente nesse meio está completamente parado agora, assim, uma vez ou outra surge um trabalho, essas lives agora, que são umas lives super produzidas e algumas pessoas ainda conseguem trabalhar, mas em geral parou o show business todo. A gente está esperando para ver o que vai acontecer, né, cara? Eu acredito que vai demorar um pouquinho para voltar ainda, né? Infelizmente. Então, né, eu tive a sorte últimas de conhecer essa gente toda e aprendi sempre pensando que eu não sabia as coisas, que eu tinha mais que aprender, porque eu chegava lá e tinha um cara que já trabalhava há muito mais tempo que eu de hold e vinha com um negócio novo, uma maneira de fazer o negócio, e eu, caraca, esse cara fez esse negócio muito melhor do que eu, então vou aprender com ele como é que é essa técnica aí. Porque se você acha que você já sabe tudo, você deixa de aprender, né, cara? Claro, com certeza. Você fala, eu sou top, eu já sei tudo. Pô, não sabe nada, tá tudo mudando o tempo inteiro. Nunca vai ser assim, era né, tudo cara? analógico, agora é tudo digital, então muda uma porrada de coisa. E tem novas tecnologias, novos tipos de microfone, novas maneiras de gravar. E mil e uma coisa acontecendo, né, velho? A tecnologia total, você tem que estar antenado e aprendendo. Regis, para eu ir finalizando aqui o Legião, cara, você sabe que eu tô sugando muito Legião, porque não só eu, mas tem uma porrada de fã aí, né, cara? É sempre muita curiosidade, né? Velho, fala alguma coisa pra gente do Renato Manfredini Júnior, tá? Eu não quero o Renato Russo, cara, é uma coisa forte. Vocês tiveram muito contato, cara, conta alguma passagem legal, alguma coisa que marcou você, pessoal, saca? Dele, se com você, dele, sei lá, cara, um presente, cara, alguma situação. Então,
No meu começo, quando eu comecei a trabalhar com a Legião, assim, o Renato era um ídolo para mim, né, cara? Assim, então, no começo, eu praticamente nem dirigia a palavra a ele. Quando eu fui entrar no estúdio, assim, pela minha personalidade mesmo, de ser tímido e assim, não gostar de ser intrometido, eu sempre fiquei na minha. Uhum. Se as pessoas se dirigissem a mim, eu dava a minha opinião, ou eu interagia, mas se eu não estivesse ali no assunto, no contexto, eu ficava na minha, né? Procurei sempre ser Sim. discreto e sim. E todo o trabalho que eu fiz, eu sempre me entrego bastante no trabalho. Graças a Deus, eu trabalhei só com gente que eu curtia muito, então eu estava ali somando para aquele negócio dar certo de qualquer maneira. Mas o Renato sempre me dava mais espaço para ter um outro diálogo sem ser de trabalho. É que eu era Caxias mesmo, era mais profissa, assim, mas ele, com o tempo, assim, eu levava ele de carro para casa, depois do estúdio, eu buscava ele lá, então acabava sendo natural ele conversar sobre outras coisas, perguntar, tudo bem, entrar num papo mais informal. E então, assim, ele era um cara super divertido. No estúdio era o Renato Manfredini, era, cara, muito maneiro, assim, a gente quando falava de outras coisas, assim, a gente almoçava junto no estúdio, lanchava junto. E a galera que estava gravando, o técnico de gravação, o assistente, era todo mundo. A gente sentava uma hora, agora vamos fazer a hora do lanche. Aí eu ia na padaria, comprava queijo, presunto, pão, manteiga, mortadela. É, ia todo mundo fazer o suco, vamos tomar café. E aí ele conversava sobre várias coisas. Eu falava a banalidade mesmo, gostava de McDonald's, ele gostava de. Acho que na época o sanduíche que ele gostava era quarteirão. Então, de vez em quando, uma vez por semana, ele falava, mas hoje a gente vai comer besteira, vamos pedir McDonald's. Aí, e falava coisas do dia a dia, assim. Reclamava, às vezes, um pouco de solidão, já falou comigo algumas vezes, que se sentia sozinho. Você não Que... chegou a conhecer o Scott, não? Não foi da época, né? Não, o Scott era da época do Quatro Estações. Quatro Quando eu estações, né? entrei em 92, a única pessoa que eu conheci uma vez que vi com o Renato era um menino chamado, acho que era Cristiano. Hum. Era Cristiano. Mas logo que eu comecei a trabalhar, ele já não estava com ninguém que eu soubesse. Assim. Ele tinha muitos amigos que ele ligava. Na época do disco italiano, ele ligava muito pro Luiz Fernando, que eu via ele falar todo dia com esse amigo. Luiz Fernando. Que até o Alexandre entrevistou ele. Outro dia vai fazer uma entrevista de novo amanhã, que é um cara que era bem Show. íntimo do Renato e o É. Renato falava com ele todos os dias. Mas ele conversava muitas coisas. A última conversa que eu tive com ele, quando a gente estava fazendo a Tempestade, e a Tempestade foi gravada lá no AR, um estúdio lá na Barra. Mas o Descobrindo o Brasil foi no Discover, um estúdio no Jardim Botânico, que era onde eu passei maior tempo. Foi o Stonewall foi gravado lá, o Equilíbrio Distante foi gravado lá, Também. Descobrimento do Brasil. Então foi um estúdio que eu conheci, fiquei muito tempo com o Renato lá, em Legião. E a gente teve que fazer alguma coisa da Tempestade no Discover. Acho que foi gravar uma voz, não me lembro exatamente o que foi, mas teve. E essa foi uma das últimas vezes que eu levei o Renato lá e no Discover, fiquei com ele, depois fui embora. Foi na última conversa que eu tive assim com ele pessoalmente no carro, ele falou para mim, perguntou: por que você acha que a Legião tem essa coisa diferente? Por que as pessoas gostam tanto da Legião? Aí eu falei, pô, Renato, eu acho que a Legião passa sinceridade, as letras que você passa são verdades e as pessoas percebem isso. Fala de amor, fala de amizade, fala dos sentimentos de uma maneira bem verdadeira, pelo menos isso que eu sinto. Aí ele virou para mim e falou, então eu cumpri a minha missão. E Show, foi a hein, última cara? conversa, assim, eu não sabia que ele estava, assim, tão doente quanto... Ele estava abatido nessa época, tinha emagrecido bastante, estava tomando muito remédio, às vezes ele chegava meio grogue no estúdio, assim, meio falando, meio enrolado, mas até Pô, então, foda, né, cara? quando até no Discover,
numa R, lá na Barra, quando eu levava ele, tava carona para ele para casa, ele falava para mim, eu tô com uma depressão química, mas eu tô me tratando, eu sei que daqui a pouco vai ficar tudo bem e tal. E ele já estava meio assim, agravando essa depressão dele, e eu não sabia. Assim, a gente ficou todo mundo preocupado, sem entender. O Dado e Bonfá não falava muito também. A gente ficava no estúdio assim, sentindo um clima. Alguma coisa estava acontecendo, mas a gente não sabia o que, que era. Você que levava Eu as jamais fitas imaginei. do... Jamais imaginei que o Desculpa. Renato fosse morrer logo 3 meses depois. Foi um choque, cara. Cara. Eu acho que fora quem sabia da doença, acho que ninguém imaginava isso. Eu acho que foi um susto para muita gente, né, cara? Pouca gente sabia, assim. Acho que o É. empresário, a banda e algumas pessoas mais íntimas dele. Você que levava a fita da Tempestade para ele ver o resultado das gravações no estúdio, né, cara? As mixagens, nessa época da mixagem, assim. Que Como é que era? Tem muita música. história, eu vejo o Trilha falando que ele reclamava pra caramba, que foi até numa dessas reclamações que o Trilha soube da doença que o Renato fala para ele, né, cara? O Renato, ele reclamava bastante, assim, das coisas, cara. Ele ligava mais para o Dado que estava produzindo o disco nessa época, né? Essa mixagem. E o Trilha que gravava os teclados do jeito que ele queria, né? Que ele que determinava. Não, esse teclado tem que ter esse clima tal. Não gostei daquilo, não sei o quê. Então, essa parte do Trilha aí, ele devia realmente ligar, que ele ligava sempre de madrugada para as pessoas, 2, 3 horas. Porque quando ele ouvia as fitas, a gente acabava, levava e ele ficava ouvindo aquilo. E nessa época da Tempestade. Eu me lembro dessa época que eu fui levar uma fita uma vez, foi uma época que eu fiquei um pouco assustado. Que eu levei a fita para ele, um fim de tarde, sei lá. Cheguei lá quase à noitinha na casa dele. Aí ele tinha uma empregada que falou, sobe aí. E o Renato falou para você subir. Aí eu subi, fui levar a fita. Era um DAT. Ele levava DAT e fita cassete. E aí ele estava no quarto. Nesse dia ele estava no quarto com o enfermeiro. E tinha até soro, uma paradinha de soro. E aí eu fiquei assustado com aquilo. Aí eu levei para ele e eu falei, tá tudo bem, Renato? Aí ele falou, não, tá tudo bem, eu tô com essa depressão química, mas eu tô me tratando aqui, tal. Pode deixar a fita aí em cima. E como é que tá lá no estúdio? Ainda conversou um pouquinho. Mas aquele dia eu fiquei bem assustado. Eu falei, caraca, o Renato tá tomando soro. Achei estranho, mas eu perguntei, ele falou que estava tudo bem, assim. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu pensava sempre, daqui a pouco ele vai se recuperar, porque ele já tinha tido várias crises que a gente tinha ouvido falar. Mas fisicamente era que ele estava que ele estava pior. Mais fragilizado, Eu achei fragilizado, mas eu nunca ia imaginar que ele ia morrer, cara. Até porque eu não sabia que ele era soro positivo e que estava tendo complicações. Ô, Regis, como que foi o fatídico dia, cara, o 11 de outubro de 96? Como foi, cara? Cara, isso pra mim foi um pouco... mas nessa época que ele lançou a Tempestade e teve fitas que eu fui levar pra ele, ele perguntou pra mim qual a música que você acha que tem que ser a música de trabalho? Qual música você escolheria pra ser a primeira música do disco? Aí eu falei, Esperando por Mim, que era uma música que eu gostava muito. A primeira vez que eu ouvi da Tempestade, Esperando por Mim, eu falei, cara, essa música é muito, muito foda. E aí eu falei, Esperando por Mim. Aí ele falou, mas não vai ser. Ele falou assim mesmo pra mim, não vai ser a Via Láctea por causa do meu momento atual. Quer dizer, ele já estava dando dicas, né? Ele tinha essa coisa de falar por... Aí eu fiquei pensando, saí pensativo, falei, caraca, essa música era bem deprê, né? Mas, beleza, foi... E também uma das vezes que eu liguei para ele e falei, para perguntar como é que ele estava, e aí ele falou assim, falou umas coisas que eu não entendi, assim. Uma vez eu liguei, Renato, tudo bem? E o disco, perguntando sobre quando ia sair o disco, isso. E ele virou para mim e falou, eu ainda estou decidindo a coisa do feminino e masculino do disco.
Aí eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso, mas era O que uma será que questão ele quis lá. dizer com isso, cara? Até hoje eu não sei. Enfim, Se aí alguém aí era. souber, fale pra gente. E é, nessa época aí saiu a tempestade, eu ouvia. Nessa época da morte do Renato em si, eu estava trabalhando na Rocket. Eu estava cobrindo férias de alguém na Rocket, que o Dado me chamou, o Dado e a Fernanda me chamaram para ficar lá no lugar do, acho que era o Vitor Kelly, que tinha tirado férias, e eles me chamaram para ficar lá auxiliando na Rocket nesse período. Eles sempre me chamavam para trabalhar lá. E aí eu fiquei esse mês, e era justamente o mês que o Renato estava adoecendo, a gente não sabia. E um belo dia, assim, o Dado ia todo dia para a Rocket, a Fernanda fazia capas de disco, ela era design gráfico, né? Então ela ficava lá trabalhando, fazendo os trabalhos dela de arte. E o Dado ia todo dia para cuidar das coisas da Rocket, coisa de catálogo, de essas coisas aí. Né? E então ele era sempre o primeiro a chegar, né? Assim como nos ensaios da Legião, o Dado sempre foi o mais assim, dedicado, assim, em termos de horário, ele sempre foi Caxias também. Canceriano igual a mim, acho que tem a ver um pouco esse signo de Com certeza. querer tudo antecipar. Ele chegava lá cedo para ver as cordas da guitarra, para ver a ligação das coisas, para testar o som. E na Rocket era a mesma coisa, ele sempre chegava ali, sempre acordou cedo, ele fazia ginástica por causa da diabetes, ele sempre acordou cedo e tinha aquela rotina dele de fazer esteira, de fazer exercício e ia para a Rocket. Chegava sempre primeiro a chegar. E eu, como morava longe, em Caxias, eu também chegava cedo, saía cedo de casa para não chegar atrasado. E aí eu cheguei um dia na Rocket e o Dado não tinha chegado ainda. E aí eu fui lá na Fernanda e falei, Fernanda, por que o Dado não chegou? Aí ela falou assim, o Dado foi visitar o Renato. Aí eu falei, que legal, então o Renato melhorou e tal, né? Pensando assim, que a gente já tinha notícia que ele estava doente, estava deprimido e tal. Aí a Fernanda falou assim para mim, não, o Rafael ligou para cá e falou que o Renato está muito mal e o Dado foi lá visitar ele. Caraca, eu fiquei super preocupado e, caramba, fiquei esperando o Dado chegar e tal, fiquei... Aí até... E o Dado chegou, assim, de tarde, quase no fim da tarde, eu acho. E foi direto pro escritório dele. Se trancou lá no escritório. Aí eu fui lá falar com ele, bati na porta, falei, posso entrar? Aí falou, a Fernanda falou que você foi visitar o Renato, e como é que ele tá? E o Dado estava assim, bem abatido, bastante triste, assim, e falou para mim o seguinte, falou, o Renato tá morrendo. Caraca, foi um choque para mim. Ele falou, cara, o médico deu praticamente uma semana de vida para ele. Assim, no máximo uns 15 dias. Falou que o Renato tá morrendo. Caraca, aquilo foi um choque para mim, né, cara? Eu falei, cara, não acredito nisso. Aí até liguei pro Rafael, empresário, falei que eu queria ver o Renato. Liguei pro Rafael. O Dado falou que o Renato está doente. Realmente o Renato está muito doente. E o médico falou que provavelmente ele vai morrer. Falou, ele está com o pai dele. Se você quiser visitar ele, eu falo com o pai dele. Mas você pensa bem se você quer ir, porque ele está quase assim, quase não reconhecendo as pessoas, quase não fala mais. Jesus. E aí, cara, eu fiquei aquela semana agoniado e pensando o que eu ia fazer. No fim das contas, eu resolvi não ir. E foi aquela agonia de qualquer hora aguardar a notícia, né? E não poder falar aquilo para ninguém, né? Tive que guardar aquilo que era uma notícia bombástica e, assim, jamais ia espalhar essa notícia, né? E foi uma agonia de aguardar o momento de ter a notícia de que o Renato morreu. E eu tinha, nesse dia eu estava organizando um evento, se não me engano, cara, um
evento de bandas em Caxias, quando deu na televisão essa notícia. Meu Deus. Foi, cara, assim, o mundo caiu, né? Foi uma coisa inacreditável. Cara, eu, sei lá, tento imaginar mais ou menos o que você, ou seja, não dá para que você era É, como um parente, uma pessoa próxima, um amigo próximo, né, cara? Fora a admiração artística, né, velho? Todo esse tempo que vocês passaram, todo, né, cara, essa admiração que você tinha, realmente deve ter sido muito difícil, né, cara? Imagina, pra gente, né, cara, que somos réis mortais, que não conseguimos chegar perto do cara, né? Quer dizer, eu digo no meu caso, muita gente com certeza teve contato com ele, né, cara? Imagina pra vocês que ele era tinham o bem dia a dia, né? solícito na turnê, cara. O Renato era tipo, se juntasse fã-clube, fãs no hotel, ele descia para falar com as pessoas. É, eu já vi alguns vídeos. Era realmente impressionante, cara. Assim, todo show, aí eles você descia no saguão, tava lá o Renato lá no hotel conversando com a galera. Muita gente conhecia ele conhecia o nome dos fãs. Muita gente. O Alexandre mesmo já foi várias vezes na casa do Renato. Vários outros fãs que eu conheço, a Juliana, que agora mora na Inglaterra. O pessoal de fã-clube, todo mundo Privilegiados, tinha né? acesso. Tinha acesso na passagem de som, ele descia para conversar. Tinha gente que telefonava, tinha gente que se correspondia. Enfim, o cara era um cara ímpar, né, velho? É, aquele lá, velho, não terá, cara. E isso tem aquela Parecido, coisa né? também de você, por exemplo, uma coisa é você ser fã de uma banda, de um cantor, uma pessoa, e depois você vai trabalhar e fica pensando, caraca, o meu grande medo antes, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, será que isso tudo é uma mentira? Será que eu vou me decepcionar? Uhum. E as coisas e tal, cara, mas felizmente foi tudo verdade e o discurso era verdadeiro, o Renato era aquilo mesmo que ele escrevia, tudo aquilo era verdade. Então eu acho que é por isso que a Legião ficou grande desse jeito. É o que eu falei para ele Claro. naquela última conversa. Cara, é verdade, a verdade sempre foi verdadeiro. Tudo que ele escrevia, tudo que ele sentia, que ele falava, não tem como ser diferente. Muita gente se identifica e não tinha como ser diferente, né, cara? O cara era foda, né, velho? Todos ali, né? Os caras. E falando assim, né, cara? Porra. Como que foi a volta, né, velho? Como que foi aí, né, cara? O É, Dado te deu um toque? Como é que tá sendo, né, cara, essa nova fase aí com os cara, caras com o André? depois de tanto tempo, né, ninguém sabia exatamente como que ia ser a resposta assim do público, mas só que novamente a parada foi muito verdadeira, né, cara? Assim, o André é muito fã da Legião. Ele teve uns bastidores da Legião quando era moleque. A Legião fazia um show depois da peça que a mãe do André fazia. O André Eu ficava vi no ele camarim com a falando. banda. O Que André sempre show. foi fã da Legião e tal. E canta pra caramba. O cara canta, o cara Nossa, é um fantástico. artista top. E também é verdadeiro, cara. Ele se emociona com as músicas, ele fica, cara, nos ensaios ele fica extasiado, assim, com as letras. E quando ele começa cantando, ele fala, cara, essa letra é muito foda, não sei o quê. Então, toda a verdade, cara, é, passa para as pessoas. Assim. Não tem jeito, né, cara? E Imbatível. a questão é que assim teve toda essa polêmica de a Legião vai voltar, que no fim das contas não é uma volta da Legião, não é uma Legião que vai fazer músicas novas, até porque eles sabem que isso aí, cara, a Legião como banda com composições era sem o Renato não é a mesma É, coisa, né, sim, cara? sim. Não tem Claro, como. claro. A Legião é remetida às letras do Renato e às músicas do Dado Bonfá. Agora, eles saírem para celebrar esse repertório que todo mundo que ouvia, os arranjos, a guitarra ímpar do Dado tocando, o jeito do Bonfá tocar bateria, tudo isso faz parte do Legião. E, cara, é mágico, né, cara? É mágico Cara, eles terem encontrado uma é muito pessoa louco. para que conseguisse passar a emoção e conseguisse cantar de uma maneira que não fosse um cover. Nada contra Isso. cover,
Mas, Sim, sim, assim, sim, claro. não ia ser legal você ver uma pessoa tentando imitar o Renato, cantando Fazer o Dado e Renato. Bonfá. Eu acho. É a minha Não, opinião. com Pode ter gente certeza, que com acha certeza. que tem a ver, pode ter a ver, não sei, mas na minha opinião, eu achei que foi Concordo. uma escolha das coisas da Legião, que a Legião é tudo essa coisa do feeling, cara. Então as coisas Sim, acontecem sim. quando acontece de verdade é pelo feeling. Então o cara tinha o feeling, o cara teve uma história, coincidiu de o Dado fazer um trabalho com ele na época do projeto dos Beatles e ele falar pro Dado, oh, eu sou aquele menino lá, não sei o quê. E quando surgiu a ideia de fazer essa comemoração do primeiro disco, todo mundo ficou pensando quem a gente chama, e foi a Fernanda que falou pro Dado, cara, chama o André. E sem nem saber Nossa, que o cara. André era o carinha, o menino que estava lá, depois o André falou, pô, eu sou aquele menino lá, então, pô, aí as coisas se encaixaram, né? A emoção Coisa no linda, né, palco cara? Uma foi. química incrível, E os né? shows, cara, é um negócio impressionante, porque eu voltei a ver aquela emoção do show da Legião, dos pais chorando, e junto com o filho, e tinha gente mais velha, tinha nova geração cantando. E é mágico, cara. Inacreditável, Um né, cara? negócio mágico isso. Definitivamente é mágico, né, cara? Você traduziu bem, é mágico a coisa que E tem acontece. verdade, cara. Os caras voltam a se emocionar, os caras ficam. A nossa equipe lá, e a galera que a gente trabalha, pô, a gente é praticamente uma família, cara. A gente se diverte muito viajando, a gente ajuda um ao outro, a gente formou uma equipe, uma galera, assim, que a gente fica agora morrendo todo mundo de saudade de se encontrar, de fazer os shows, de trabalhar. A gente fica E muito contente, viu, Regis, de ter tudo isso, de a gente saber artisticamente que a coisa é uma coisa linda, que dá super certo e que vocês também se tratam todo mundo como uma família. É o que você está falando, né? É o que transmite, né? Quando é cara, verdadeiro, quando a coisa é legal, né, velho? E a Legião tem essa coisa por exemplo, Dado e Bonfá, a gente está ali, tem o camarim da técnica, tem o camarim da banda, mas a gente não tem. Se a gente quiser ir lá no camarim da banda, ficar com Tudo eles, a gente junto, pode ir uma a hora que a gente família. quiser. Não tem esse negócio de, você não pode, tem que pedir permissão. Nunca existiu isso. Assim. A gente tudo a mesma coisa ali. Às vezes o Dado sai lá do camarim dele e fica lá na técnica com a gente, conversando. E quando a gente tem folga na turnê, aí vamos fazer um passeio, vamos para Mato Grosso do Sul, todo mundo vai fazer um passeio bonito, mergulhar no rio, não sei o quê. Vai ter um jantar para a gente ir, confraternizar. Vamos para a praia. A gente já teve show que a gente saiu de João Pessoa para. Nem me lembro para onde foi, cara. Que a gente parou do ônibus numa praia maravilhosa lá Linda. E aí desceu, a gente passou um dia na praia, cara, jogando futebol, mergulhando, e ali levando lanche, e todo mundo ali conversando. Cara, cada coisa muito maneira, assim. Show Uma de vez a gente bola, né, cara? foi tocar na Bahia, na volta de ônibus também, a gente parou no Rio São Francisco, fez um passeio de barco no Nossa, São Francisco. legal, legal. Aí, cara, caiu aqui. Aí tem essa coisa, então vira uma coisa Só experiências da verdade da maravilhosas, né, Legião velho? mesmo, cara. E aí você pega o cara do barco, que fez esse passeio de barco com a gente no Rio São Francisco, e o cara, eu sou muito fã de todo lugar do Brasil, o cara feliz Todo da mundo, vida, né? porque tava levando o Dado e o Bonfá e a gente para passear, e o cara falou, cara, eu sou muito fã da Legião, eu não acredito que eu tô levando vocês, a minha música preferida é aquele com Canvas, aí o Dado, caraca, o cara Nossa, que louco. O realmente cara é fã da mesmo, né? Legião. Aí, Realmente. é isso, cara. É verdade, é tudo verdade. Então, E Ô, a Legião me Regis, fez ter essa profissão e conseguir trabalhar com várias estrelas, com a Simone, cara, uma grande estrela da MPB, com muita coisa, gente que eu nem coisa linda, né, imaginava. velho? Ô, Regis, cara, tá terminando o nosso tempo aqui, cara. Falei pra E caramba, eu que assim, não falo nossa, muito. cara, maravilhoso. Assim, até que os caras estavam colocando aqui, cara, pra gente entender Legião através da sua ótica, a gente tinha que fazer umas 4, 5, 6, 7 lives, cara, entendeu? Velho, agradecer demais, cara. Agradecer muito a você, agradecer a galera toda que tá aí. Com certeza, meu, tenho muita coisa aqui que eu fui pulando, que assim,
que infelizmente é muita coisa que eu tinha para perguntar, porque eu sou fã, né, velho? Então eu tinha. Assim, lá na frente eu vou te encher o saco para fazer uma live número 2 ainda, entendeu? Você pode esperar que eu vou te encher o saco com isso aí. Mas, cara, assim, para terminar, eu sei que é um pouco complicado você falar isso aí, mas eu queria que você falasse assim para mim, qual que é o seu disco preferido, se tem, e a música que mais te toca, cara. Você falou alguma coisa de por enquanto, né? Antes, né? Mas me diz aí. Pô, cara, acho que cada disco tem uma música que eu... A minha música preferida de todas, porque foi a que me deu um impacto, era Andrea Doria. Foi a música, uma das que eu mais gosto, mas tem, cara, várias músicas, né? Mas eu vou dizer que a minha preferida é Andrea Doria. É, Andrea Doria. O disco 2 é especial. O impacto. Eu gosto muito do Descobrimento do Brasil também, porque foi um disco que eu participei de todas as fases ali, né? Via pré, Cara, né? Não vai dar tempo de contar, mas tipo assim, eu vi a letra de perfeição. Um dia eu cheguei na casa do Renato, ele estava com um caderno e veio me mostrar a letra de perfeição. Antes da gente começar a gravar o Descobrimento do Brasil. Então o Descobrimento do Brasil também é um disco... A gente vai ter que marcar uma outra live mesmo, você não tenha dúvida disso, cara. ô Regis, cara, agradecer mais uma vez, cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado a todo mundo que estava aí. Desculpa a galera que a gente de repente não conseguiu falar, fazer interagir demais aí. Eu não consegui nem ver ali. Perdão. Escrevendo. Não é? Mas agradecer muito, cara. Eu quero aproveitar, Regis, a nossa live aqui, nosso restinho. Pedir pra galera aí curtir o J_Insta. Eu sempre faço esse bate-papo com esses caras feras, igual esse cara que tá aí na frente de vocês. E amanhã eu vou trocar uma ideia com o Bozo Barretti. O Bozo Barretti foi o integrante do Capital Inicial, foi o tecladista. Então, convidar você, Regis, e todo mundo que tá aí, amanhã no mesmo horário, às 20 horas, eu vou bater esse papo com ele. Ô Regis, essa entrevista nossa aqui, esse bate-papo nosso, eu posso colocar no YouTube? Você me autoriza a colocar aí, velho? Tranquilo. Maravilha, então. Queridão, mais uma vez, desejar para você, velho, tudo de melhor nesse mundo aqui. Você é um cara muito querido, você sabe disso, né, cara? Agradecer demais, desejar todo sucesso para você, para sua família, muito saúde aí para vocês. Espero que em breve a gente possa se encontrar, cara, te dar um abraço, te agradecer pessoalmente por esse momento. E, cara, tudo de melhor na sua vida aí, velho. De coração. Valeu, cara. Obrigadão. Galera, um abração. Obrigado foi isso aí, então. Aí que dispensou seu tempo aqui assistindo a gente, né? E saúde para todo mundo e que em breve a gente tem uma solução para essa pandemia, né? Se cuidem. Se Deus quiser, né? Força sempre. Força sempre, sempre. Faltam 10 segundos. Gente, muito obrigado. Região, grande beijo para você, meu querido. Obrigado, fique com Deus aí, valeu? Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.